Super bem-vindos ao DojoCast. Meu nome é Gustavo Castanheira. Sou o Anversa. Filosoficamente, dojo significa o lugar onde se busca o caminho. O objetivo nosso aqui é trocar conhecimento, mas acima de tudo também curtir o rolê. Muito bom dia, sejam novamente todos bem-vindos ao DojoCast. Hoje vamos iniciar mais um episódio aqui com o Leandro Pereira, nosso convidado, que é diretor de gestão e transformação digital da Axia. Isso aí. Hoje nós vamos trocar várias ideias novamente aqui, com o objetivo de desmistificar um pouquinho o tema de dados e AI. Não falei previamente contigo, mas toda vez que a gente usar alguma sigla, algum nome que seja meio estranho, ou um Quadrup, Hadoop, qualquer coisa técnica, a gente vai tentar dar uma explicada um pouquinho, tá? É uma das regras que a gente tem aqui. Fechado. E a segunda regra é a gente, cara, curtir o rolê aqui, bater um papo bem leve e descontraído. Então, pra gente começar, tô aqui com o Leandro, novamente Castanheira, eu, Matheus Anversa aqui. Começar então, Leandro, se apresentando aí, contando um pouquinho da tua trajetória, no teu tempo, que a gente agora adora escutar histórias aqui. Boa. Sou Leandro Pereira, nascido do interior de Goiás, casado, pai de uma princesa. Iniciei minha carreira no setor mineiro metalúrgico. Sou formado duas graduações, né? Uma em ciência da computação e outra em engenharia de automação e controle. E algumas pós aí que não vale a pena falar sobre todas elas, não, que são algumas. Repetindo, iniciei na carreira no mineiro metalúrgico e o foco naquela época era... não era nem sistema de gestão, né, que a gente chamava melhoria contínua. Uhum. E aí me deixaram trabalhar como engenheiro por um ano, falaram, cara, volta porque a gente tá precisando aqui. E aí peguei carreira, né, como Black Belt, e o foco foi sempre esse. Passei 10 anos no setor mineiro metalúrgico, depois mudei de empresa, né, passei 10 anos num grupo, depois fui para Vale do Rio Doce, fiquei lá no Pará um tempinho, eu brinco que eu tava... tomando café e almoçando com executivos na Faria Lima, e daqui a pouco eu tava tomando café e almoçando lá de índio, né? No meio da floresta, lá no Pará. Mas foi uma experiência, assim, Mas aonde lá sensacional. Na Serra dos Carajás, lá em Parauapebas. Eu conheço Belém, só não sei o quanto que é... É longe, é bem longe. Pará se divide em três espaços, né? Três áreas. Sul do Pará, é onde eu estava. Belém fica no norte, então é no extremo, né? Os dois estão no extremo. E depois tem ali o Tapajós ali, que é um pouco mais à esquerda ali no mapa. É muito grande, mas foi, cara, uma experiência super satisfatória. Isso e foi aí, de quando a quando que tu falou? lá foi de 10 a 14, 2010 a 2014. E aí eu senti saudade de estudar um pouco mais, ali já estava batendo 14 anos de experiência no setor minério metalúrgico. Eu queria conhecer outros modelos de gestão. E aí tive uma guinada, né? Saio de novo do meio da floresta, vou para Brasília para trabalhar com o Telecom. Fiquei em um projeto super sensacional lá na BR Telecom. Uma espécie de bolsa de valores entre as telecoms, né? É o que elas negociam de atacado entre elas. Existia ali uma regulação pela Anatel, mas não existia como a Anatel ver essa regulação que ela faria. A gente criou uma bolsa de valores para eles. Foi um projeto discutido por 10 anos, implantado em 10 meses. Lembro do 10 por 10. 10 por 10. E foi assim um negócio alucinante. Foram 15 meses de projeto, mas 10 meses até o negócio subir de fato, né? Nesses 15 meses aí, quando eu terminei, entreguei o projeto, falei, cara, eu não dou conta mais. Eu morava em Brasília nessa época, saía num voo de 6h30 da manhã para abrir uma reunião em Alphaville às 10. Então tu morava em Brasília, mas estava sempre em São Paulo. Sempre em São Paulo. Era uma semana sim, uma semana não, fazia esse trajeto. Geralmente, às vezes tinha 2 semanas, 3 semanas, dependendo do tamanho do steering aí do projeto, a gente vinha um pouco mais vezes. Mas era sair de Brasília às 6h30, abrir a reunião. Às vezes tinha que fazer bate-volta no Rio. Voltava, fazia São Paulo-Rio, voltava para São Paulo, depois voltava para Brasília. Então foram lá, né, 15 meses no Telecom. E aí, falei, poxa... deu saudade agora de processos industriais. Aí fui para alimentício, projetos lá no Recife, passei uns 8 meses, 9 meses lá. Deu saudade da minha... Sempre saudade, né? Deu saudade da minha saudade. Que bom, a palavra saudade remete a tempos bons, né? Tempos bons, olha só. Deu saudade da minha mãe, de ficar mais perto dela. E aí a gente decidiu voltar para Goiânia. E aí, continuando no setor alimentício, falei, poxa, já trabalhei na Vale do Rio Doce.
Brasil, né? Se dividir em 3 grandes aí, é minério de ferro, tá na Vale, Uhum. Petrobras. Uhum. Petrobras é um pouco mais difícil, né? Você conseguir trabalhar lá. E o terceiro setor que movimenta muito, o agronegócio. Eu Uhum. falei, poxa, e se o agronegócio, né? Avalei pelo alimentício, network, daqui a pouco vou para um fundo de investimentos no agro. Foi a primeira incursão minha dentro do agro, já faz 5 anos, né? Uhum. Eu comecei lá pela tese de agro, Uhum. e agora, né, na Axia Agro, com o desafio de fazer essa pecuária aí dar uma guinada. Tem dado bastante certo, Uhum. aprendido bastante. Estou, né, como diretor de gestão e transformação. Não comecei nessa cadeira, mas fui evoluindo outras áreas até ela. E tem dado bastante certo. Agora, com o desafio, como é uma área, tem uma vertical ali de transformação digital, as áreas, né, que ficam embaixo ali, engenharia de dados e business intelligence comigo, Uhum. tudo a ver com inteligência artificial. Então, é escopo do meu trabalho, desde a adoção e aplicação da IA dentro do ambiente da Axia, e está funcionando ainda. Uhum. Então tem engenharia, tem a parte de visualização, tem mais alguma parte que está junto contigo dentro da transformação? Ou... Tem. Dentro do escopo de gestão, que é gestão e Sim, transformação digital. Em gestão tem os projetos estratégicos, são de minha responsabilidade. A governança e o modelo de gestão da Axia e o reporte para o fundo também estão comigo, ali no braço de gestão. No braço, também dentro do braço de gestão, uma parte que a gente dá um suporte grande para o comercial, trabalhando com campanhas, apuração de comissões, é um trabalho que a gente presta por lá. Na área mais analítica, aí vem desde a engenharia de dados, ou seja, o dado nasceu, esse dado é transformado em informação pelo pessoal nosso de engenharia de dados. BI entra, né, Business Intelligence, entra para transformar isso em conhecimento e serve toda a companhia com os dados que a gente produz. Né? Essas áreas, desde a engenharia de dados, o Business Intelligence e a inteligência do negócio, são áreas que estão na minha alçada dentro do negócio. Então a TI não tá contigo. Não, TI não. Tem uma relação boa com a TI? Excelente relação. Excelente relação. Luciano, um beijo, um abraço para Luciana, serve a gente muito bem ali. Sou cliente dela e sou super bem atendido. E o foco da TI hoje lá é os grandes sistemas? Os grandes sistemas, banco de dados não, porque tá com a engenharia de dados, mas os grandes sistemas, os grandes sistemas geralmente, né? RP, CRM... ERP, CRM, o ITSM também tá com eles, né? Service Desk. Service Desk, o pessoal de TI. Ok. Serve bem. Bom, tua carreira foi movida um pouco por saudade, isso é legal. Os movimentos de carreira. É a primeira vez que eu escuto isso. Né? Eu escutei por desafio, já escutei por várias coisas, mas me deu saudade, agora eu vou tentar falar. Rebeldia, já teve rebeldia. tudo, né? Mas, bom, tu veio de formação técnica, né? Ciência da computação é uma formação bem técnica. Engenharia também, né? Engenharia de automação também é uma formação bem técnica. Mas tu chegou a ser o cara hands-on mesmo, de fazer código e tudo mais, ou tu já foi... Nossa, tudo. Assim, se retroceder um pouquinho mais, né? Antes de tudo isso virar um negócio de carreira, né? Engraxate, vendedor de laranja, salgado da minha mãe, que é né, quitutes. E foi uma infância difícil, né? Assim, foi uma infância bem difícil. Era eu e meu irmão, minha mãe. E aí depois, né? Quando melhorou um pouquinho, né? Saí aí dessas vendas um pouco mais ali empreendedoras, né? Aí eu fui pro balcão de açougue, cara. Fui açougueiro por quase 9 anos. Quase 9 anos. E aí... Pô, então se a gente for marcar um churrasco, tu entende tudo de corte. Tudo. Talvez fazer um churrasco tão bem quanto os catarinenses. O gaúcho não, né? É gaúcho. Eu sou paulista, eu moro lá, mas sou paulista. Eu achei que você era catarinense. Tem todo jeito, né? Não. Coxa branca. Olha o bronze de Floripa. Não, eu sou paulista. Eu deixo pra você, mas escolher a carne, aí você escolher. Inclusive, a gente nem faz churrasco junto, porque ele critica o ponto do paulista da carne, e ele promete fazer do ponto dos gaúchos lá, que também pra mim é demais, então é um negócio que fica apartado. O ponto do Gustavo cara, deixa da cor do carvão, assim. Nossa. Tosta o que der. Não interessa o corte. Não vamos estragar esse momento tão bom. Ponto é um negócio que o gaúcho sabe fazer. Sabe. Cara, como ninguém. Aí foram quase 9 anos ali no açougue. E a cabeça bem... Eu tô tentando juntar, né? Tu tá com 45, né? 45. Então tu teve, no açougue, tu tava ali na adolescência? Adolescência, dos 10
Aos Dos 19, 10, dos cara? 10 aos 18. Nossa. Caraca. 10 anos, cara. Comecei com 10 anos lá. Eu lembro, né, que é uma cena muito emblemática. No açougue que eu trabalhava, não tinha bicicleta para fazer entrega. E algumas entregas, assim, servia alguns restaurantes perto. Uhum. Cara, botava bacia, sabe essa bacia de plástico? Na cabeça, E aí, cabeça. Com a carne para poder fazer entrega, né, Cara, nos açougues ali do lado. Foram 8 anos, assim, né, dos 10 aos 18 ali. Uhum. História, hein? E aí depois aí entrou na faculdade. Não, aí primeiro foi curso técnico Uhum. eletrônico, fiz um técnico eletrônico. Não atuei. Uhum. Era o sonho, né? Lá na cidade, nasci em Niquelândia, no interior de Goiás. O sonho de todo mundo era trabalhar na Votorantim, Uhum. na empresa que, a mineradora da lugar, era o melhor lugar para trabalhar. E o sonho era ir como instrumentação, né? Como instrumentista pela formação técnica. Não, eu tive que entrar pela porta do fundo. Sim. Então, eu comecei como auxiliar de produção. A ferramenta de trabalho na época era uma pá e uma enxada. Foi o início do trabalho ali na grande empresa. Mas, cara, tinha o skill ali de eletrônica, né? De técnico eletrônica. Então eu ficava ali por perto, conversava com um, conversava com o outro, entendia um pouquinho, olhava alguns controladores, via algumas coisas que iam interessante ali, entre o jeito da turma trabalhar, querendo ver se arrumar pelo menos um estágio, né? Não era esse caminho que Deus queria que eu seguisse. Não foi por aí. A vida, a gente falou agora há pouco de saudade, né? Mas esse pensamento de desafio, né? De ir lá e falar, poxa, eu quero encarar alguma coisa diferente aqui. Sempre me moveu. Antes não, né? Antes do açougue, não. Açougue, cara, eu lembro, né? O meu desejo de trabalhar na Votorantim era por duas coisas. Minha mãe, a casa que a gente morava era uma casa muito humilde, e ela lavava roupa e não tinha cobertura. E, poxa, quero ganhar um pouquinho mais para poder cobrir aí onde minha mãe lava roupa. E depois, eu sempre gostei muito de Star Wars, séries, né? Filmes aí de heróis. E queria comprar ou Sky ou DirecTV. Ó, entregando a idade, né? Já entregou, você falou agora há pouco, os 45. Ou DirecTV. Para poder assistir. As duas coisas. Não queria mais na faculdade. Não pensava nada disso. Não, só isso aqui tá bom. Para quem saiu da laranja agora, né? Tá numa corporação assim. Mas aí você envolve com outras pessoas com a cabeça totalmente aberta. Cara, você mudou minha cabeça. E uma vez que expandiu a mente, já era, né? Não volta mais. Né? Não volta. E engraçado, né? Hoje, tem muita coisa que eu faço hoje, no trabalho super importante que desempenho, que tem raiz lá. Coisas que eu aprendi lá atrás, né? De gestão de time, de como conduzir resolução de problemas, não parar na primeira hipótese e avançar bastante. Você entende muito disso também. Aprendi por lá. E foi legal, super legal. Eu comecei muito cedo lá, 19 anos. Rapidamente, eu lembro, né? No Horizonte, eu fiquei 10 anos lá. Nos 10 anos, eu entrei como auxiliar de produção, saí de lá como gerente já. Foram 12 promoções em 10 anos. Então, em média, né? Mais de uma promoção por ano. Teve ano que não teve, mas teve ano que teve 3. Ou teve anos que eram saltos, né? Eu tava numa posição 1, tinha que passar pela 2 para depois ir para 3. Não, eu saía da 1 direto para 3. Foi uma carreira bem. O que tu deve esse avanço de carreira rápido tu teve? Foi porque tu estava estudando bastante, certificando? Cara, num curto 10 anos, não é um espaço tão curto, mas o quanto tu foi promovido ali havia alguns componentes, né? Na época, a maioria da força de trabalho era muitas pessoas eram analfabetas. Era muito trabalho braçal, operação dependia muito ali de coisa técnica, de um papel muito técnico. Tanto que a empresa, ela foi a empresa que levou EJA, né, para essa localidade, para ajudar as pessoas a se formarem e tal. Pelo menos concluir ali o primeiro grau. Não era nem objetivo de ir pro segundo, mas concluir pelo menos o primeiro grau. Eu sempre gostei de ler demais, assim. De novo, né, falando de coisas das antigas, né? Quando eu era pequenininho lá em Barbacena. Eu sou o primeiro filho de uma família de 6 tias e todas elas professoras. E como eu sendo o primeiro sobrinho, então no colo de cada uma, enquanto elas estavam ali corrigindo prova, tem um termo para isso, né? Daqui a pouco eu lembro o nome do termo. Mas estava ali no colo epigenético. Estava ali no colo delas, enquanto, né,
corrigindo prova, o ambiente era muito acadêmico, né? Dentro de casa. Eu aprendi a ler, eu fui pra escola com 6 anos de idade, alfabetizado, sabendo as 4 operações. Primeiro dia no pré, segundo na primeira, terceiro na segunda. Eu comecei já pela segunda série, porque eu já estava bem adiantado em relação ao pessoal. E aí, por ter essa pegada ali das minhas tias, eu gostava muito, eu fui alfabetizado com um livro de história do Brasil aos 6 anos de idade. Um livro de 8ª série, eu lembro desse livro. Eu queria ter guardado esse livro. Olha a saudade de novo. O exemplo arrasta, né? Cara, arrasta demais. E aí, esse apetite por leitura, eu sempre li demais, mas muito. Quando você falou, dá uma dica de livro, eu falei, poxa, deixa eu pensar em qual dos. Eu acompanho no LinkedIn. No LinkedIn lá. Cara, eu leio muito. Sim. Um apêndice aqui, né? Meio maluco, né? O jeito que eu leio. Geralmente eu leio 4 livros ao mesmo tempo. Eu não chego a ler 4, eu leio de 2 a 3, porque eu tenho um livro, normalmente, que é o de cabeceira para dormir, que não pode ser uma leitura densa de estudo, né? Não pode estar nesse horário. Daí tem um livro de estudo, normalmente, no início da manhã, e se eu consigo ler alguma coisa no meio-dia, normalmente não pode ser nenhum dos dois. Normalmente é 2, assim, né? No máximo um terceiro, que daí tá no horário do almoço ali. Eu faço microleituras, né? Então, tivemos uma reunião e salvou 5 minutos ali. Tem uma tela aqui do lado, e tem um livro que tá aberto ali, esses 5 minutos eu vou ler alguma coisa ali. Então, essas microleituras me permitem ler livros técnicos, livros não técnicos. Sim. E aí, ao final do mês, eu extrato 3 livros, 4 livros por mês. Já percebeu, né? Você faz reunião com o Leandro, seja pragmático para sobrar tempo para microleituras. Produtivo. Se enrolar muito, o Leandro vai parar post de livro no LinkedIn. A dica de livro dessa semana fala como encerrar reuniões. Como encerrar reuniões para ganhar tempo. Tornar reuniões mais produtivas. Vou fazer um parênteses para te ajudar também a respirar ali um pouco. Uma vez a gente fez um programa de conscientização de senso de urgência numa empresa que eu passei, que inclusive a gente começou a forçar que todo mundo reduzisse as reuniões de 1 hora para 45 minutos. Deu mega resultado, tá? Apertar o tempo de reunião. Não, cara, dá muito resultado. Essa técnica dos 45 minutos geralmente funciona muito bem. Funciona bem. Os 15 ali que sobrou, você acaba pegando para fazer alguma coisa, preparar para a próxima reunião. 15 minutinhos de leitura diária ali. 15 minutos, eu imagino. Sonho meu, tá? Das microleituras aí, das várias reuniões do dia. Mas aí, voltando à tua pergunta, essa curiosidade, né, de bastante, eu comecei a ler tudo que tinha disponível sobre aquele processo produtivo onde eu trabalhava nele. E aí eu comecei a ficar curioso, peraí, mas não imaginava que era para se produzir aço, precisa de níquel. Lá era uma planta que produzia níquel. Cara, então quer dizer que a colher de aço inox ali, antes tem que passar por tudo isso aqui e acontece essas transformações? Quero saber um pouco mais sobre isso. E eu comecei a ficar ávido pelo processo, a querer conhecer o processo. Aí vieram as estratégias, né? E faz muito sentido falar disso para entender esse escopo aí de ter crescido. A correia transportadora onde eu trabalhava, o minério vinha úmido, grudava na correia, e à medida que a correia passava no rolete, cheia de umidade, de barro, né? Ela formava umas escamas de barro, e aquelas escamas se soltavam por cada rolete e formavam uns montinhos bem que ajudaram com o bíceps durante um grande período ali. E o trabalho era mover esse material residual e jogar dentro da correia de novo. Mas a área da correia era longe da área da fábrica, onde tinha os equipamentos que eu tinha visto o processo, que eu achava interessante, queria conhecer. Cara, mas como é que eu vou conseguir aprender aquilo ali se eu tô enfiado nesse túnel longe da indústria? Como é que eu vou fazer isso? Vou arrumar um jeito. E aí, passando as semanas, trocava turno, eram 3 turnos. Quando entrou no turno da noite, eis que eu descubro que no momento que o pessoal tinha para fazer um lanche, 4 da manhã, 5 da manhã, a turma revezava, eles iam rapidamente lá no restaurante, comia e voltava e pegava ali 35, 40 minutos e dormia. Ia pro refeitório não, pro dormitório não. Aonde ficavam os armários lá que eles guardavam? Vestiário. Obrigado pela ajuda. E tirava ali um cochilo. Eu falei, peraí, mas e se eu... Tem um cara que leva a amostra, ele leva de bicicleta e o laboratório fica do lado do restaurante. E se eu combinar com um dos operadores com o cara que vai levar a amostra e com o operador? Deixa eu ir na bicicleta, eu levo a amostra para você. E aí você vai tirar seu sono mais rápido.
E operador, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, busco teu lanche, eu fico no teu lugar, só que tem que combinar, são 2. Hoje é contigo, amanhã o combinado é com o seu colega. Então, hoje, eu busco o seu lanche, você lancha rapidão, vai dormir, eu vou ficar com o teu rádio comunicador, junto com o teu amigo. Quando chamar você no rádio, fulano, você vai até onde você tem que ir lá e fazer a regulagem, eu vou junto que eu quero aprender a fazer. Pode ser? Pode ser? Não, peraí. Não entendi. Eu vou dormir o meu horário e o horário seu? Sim, você vai dormir o seu horário e o horário meu. No horário que eu deveria dormir e lanchar, eu quero aprender esse negócio aqui. Começou por aí. Funcionou, a técnica funcionou. Aí num belo dia, né, a oportunidade aparece para quem tá preparado. Alguém faltou ao trabalho, não sei se passou mal, tava doente, alguma coisa assim. Um desses 2 operadores. E aí, o operador que estava no dia disse, chamou o supervisor e falou, supervisor, põe o Leandro pra me ajudar. Já que eu vou ficar sem o colega, e põe o Leandro pra me ajudar. Ah, mas como assim? Um novato? Não, o novato vai fazer o quê? Não, tô fora. O menino aí tá um corisco aí, rapaz, já aprendeu um monte de coisa aí. Deixa ele comigo aí. E aí, os olhos, né, do supervisor já viram aquilo. E aí, assim, são várias estratégias. Se eu for contar todas aqui, a gente vai ter que fazer 2, 3 podcasts. Mas Ou passou até escrever por isso. um livro, que isso aí dá uma boa lição pra essa garotada aí, hein? Eu já recebi esse convite, essa dica de que escrever o livro, acho que Olha tá aí. na hora de É. escrever sobre. Mas uma das loucuras maiores que fiz, né? E que eu acho que essa foi talvez a mais maluca que fiz e que é a que deu mais resultado. Eu pedi um colega para guardar um lixo. Tinha no horário noturno, a gente fazia a limpeza de uma sala. E aí, de novo, né? Alguém tinha que ser padrinho de casamento. Eu estava preparado para a oportunidade. Cara, já que você tá nessa área aí, fulano não vem trabalhar, então, e você tá próximo, vai lá limpar a sala, né? Recolher o lixo lá e tal. E fui recolher o lixo e achei uns manuais. Cara, uns manuais sensacionais que contavam a história técnica daquela área de formas de redução. E eu fiquei maluco com aquilo. Eu falei, poxa, mas o lixo dessa turma aqui é rico, hein? Já gostava de ler, né? Já gostava de ler? Você vai ver onde que esse negócio parou agora, daqui a pouco. Vou entregar a chave do meu armário, onde eu guardo lá a minha vassoura, a minha paia, a minha enxada, e vou pedir pro seu Inácio, vou falar o nome dele aqui, Deus o tem, pro seu Inácio recolher o lixo todos os dias. E ele era de uma equipe diferente, enquanto eu tava de folga, ele tava trabalhando. Então guarda o lixo pra mim aí, e aí quando eu chegar, eu vou falar, mas por que você vai guardar o lixo? Não, deixa eu explicar. Eu expliquei pra ele por quê, né, manuais lá, não faz muito sentido não, mas tudo bem, vai lá. Guardei esse lixo e, cara, o que eu aprendi lendo esses manuais. Num belo dia, o pessoal precisava 30 anos depois, né? 30 anos não do meu trabalho, mas 30 anos depois dos fornos de redução terem sido construídos, eles perderam a configuração original da primeira leva de fornos. E eles procuraram por esse material para tentar pegar a configuração inicial e não sabia. E eu ouvi a conversa falando, mas peraí, eu tenho esse material lá em casa. Mas como assim você tem esse material? Não, alguém jogou fora, eu recolhi e tá lá em casa lá, tava estudando sobre isso. Vamos lá agora buscar. Vem cá, cara, foi lá na minha casa para buscar o material e serviu para eles. Era o que eles queriam mesmo. Era o que eles queriam. Primeira configuração dos braços raspadores dentro dos fornos de redução. Coisa muito maluca. Então, essa curiosidade por leitura e por aprender do processo, cara, assim, eu lá, operando muito tempo depois, né, já 5, 6 promoções depois, operando uma sala de controle via computador, eu operando e assim, cara, mas se eu conhecesse esse equipamento que eu clico com o mouse e arrasto essa malha para aumentar uma temperatura, para aumentar uma abertura, para aumentar uma vazão, eu queria entender como esse negócio funciona por dentro. Será que é possível? Ah, maluco. Quando eu ficava sabendo que estava parado o equipamento, pedi autorização pro pessoal de segurança do trabalho, capacetinho aqui, equipamento de produção individual, entrava lá dentro para entender as transformações físicas que estavam acontecendo lá dentro, porque a hora que eu estaria ali mexendo, poxa, não faz sentido. Por que eu preciso abrir 30% de uma vez só? E se eu abrir 28,5%? E se eu abrir 28,5%, eu lembrava, a aleta vai se comportar assim. Então, a ventoinha que vai formar lá dentro vai conseguir separar as partículas mais densas do minério e a produção melhorava a partir disso. Então, essa curiosidade, esse fato de querer aprender a fundo,
acabou abrindo os olhos para muita coisa. Aí me candidatava a tudo que fosse possível. Não sei se você viu um post de Eu vi. LinkedIn lá de cara pintada. Eu vi. Um programa de círculos de controle da qualidade que estava implantando. Eu não deveria participar daquilo, mas numa roda de ginástica laboral, o gerente aproveitou o momento ali que estava todo mundo junto e falou que chegaria a esse programa. Mas era para uma turma que eu estava ali no meio de todo mundo, mas não era para mim. Quando ele terminou de falar, eu saí atrás dele e falei, ó, deixa eu falar, eu quero participar desse negócio aí, hein? Não sei o que é, não sei se isso vai dar certo, mas eu quero aprender e quero participar. Ele ficou tão comovido ali, né, com interesse. Olha que interessante, e foi um mês passado, quando eu vim fazer um treinamento aqui em São Paulo. Voltei, ele no outro dia me procurou em casa, bateu, eu tava dormindo, tinha trabalhado à noite, tava dormindo, ele bateu em casa e falou, você conhece São Paulo? Eu falei, não, nunca tinha saído nem de Niquelândia, não conhecia nem a capital do estado, né? Sim. E já andou de avião? Eu falei, também não. Então se prepara que amanhã o motorista vai te buscar aqui e você vai para São Paulo com a gente. Foi a primeira vez que eu andei de avião na vida, primeira vez que eu hospedei no hotel na vida, primeira vez que saí do meu estado na vida, foi para São Paulo, hospedado ali em frente ao Shopping Ibirapuera. E aí é engraçado, né? Eu fui pro treinamento e aí, sem querer, eu selecionei o hotel e voltei ao hotel que 25 anos atrás eu tinha vindo pela primeira vez aqui em São Paulo. E a partir dali a carreira escalou, porque, poxa, de novo, né? A mente expandiu. E aí quando você expande, você acaba pegando mais coisas. Foi um sucesso, cara, assim. Esses 10 primeiros anos da minha carreira, de verdade, eu falo com bastante orgulho. Porque foram decisões não convencionais que me tiraram daquela... com todo respeito, né? Respeito todo mundo que tá lá na posição. Mas me tiraram daquela posição que eu não queria estar. E me colocaram, talvez, se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria na posição que estou. Mas na verdade teu drive, que a gente começou brincando que era saudade, teu drive é curiosidade, né? Isso. Esse é o principal. Não, é interessante o quanto ele, pela curiosidade, gerou ciclos de aprendizagem e se colocou disponível para as oportunidades. Não. Gerou muita disponibilidade. Muito. E ficou ciclando curiosidade e aprendizado dentro da disponibilidade, né? De não, eu tô disponível para pegar, cobrir você aqui, não, eu tô disponível lá para olhar o problema de perto, tô disponível, que é o que a gente fala lá muito, né? Quanto eu tô disponível para as coisas boas, né? Para as oportunidades que vão aparecer. Se eu tô metido em um monte de encrenca, ou fazendo coisa até que não agrega valor, provavelmente eu não vou estar disponível para as coisas que vão fazer uma mudança nesse nível. Exatamente. Ou se eu tô me esquivando também das oportunidades, ou me esquivando de experiências também não, né? Também. Não adianta, toda experiência por experiência, ela é uma experiência. É uma experiência. E se você mantém a constância e você internaliza isso, isso volta a acontecer ao longo da sua vida. Efeito chicote, né? Recentemente aí, pela Axia, né? Vim pra Axia para uma posição, uma área. Hoje eu cuido de 5. O que mudou em relação àquele garoto que estava lá na correia transportadora? Mudou de expandir, mas o mindset é o mesmo. O modus operandi, a engrenagem ali central, né? Tem problema aí? Eu não sei como faz não, mas eu quero estar aí para ajudar. E aí você vai com esse sentimento de aprofundamento, deep dive. Você, com método... E é natural, e é genuíno a vontade de aprender. E não de eu quero ir fundo para ou fiscalizar alguém ou controlar alguém. É natural, a sua vontade está claro que é aprender mesmo. Genuíno, né? E esses ciclos fizeram muito sentido. Mas muito sentido. A carreira toda. 25 anos, né? Já se passaram. E é a mesma coisa. Move do mesmo jeito. Nós estamos imersos, né? Num trabalho que a gente está começando agora. Vocês vão notar isso. Muita coisa que não era core vai acabar aparecendo como core, porque você fez Black Belt. Você sabe muito bem disso. A gente é chamado de encrenqueiro, né? Os caçadores de problema. Bom, aí já chegou a primeira, tá? Eu achei que não ia falar pedir explicação de nenhuma sigla hoje aqui, né? Mas Black Belt não é todo mundo que sabe. Black Belt é um programa, uma formação, eu acho que por ser Black, né? É a maior formação que existe em alguém que pode resolver problemas. Um conjunto de métodos e metodologias que são aplicadas desde o entendimento daquele problema até a concepção de uma ideia, aplicação dela em pequena escala e depois implantação em grande escala. Tudo a ver com tecnologia. Muita análise de causa raiz. Muita análise de causa raiz. E aí, uma vez, quando você
cria um projeto como o Black Belt, você se submete a uma banca que avalia o projeto que você fez, e aí, olha, são criteriosos, né? Se Muito. você seguir o método bonitinho, conseguiu encontrar a solução a partir do programa Six Sigma, você acaba se tornando credenciando como Black Belt. Tem algumas escadas, né? Uhum. Tem o Você pode fazer o green, né? E você começa como White Belt, Isso. White Belt coleta, o Yellow Belt prepara, É amostra, o Green Belt analisa dados e o Black Belt avalia isso num contexto mais de negócio, ponto mais a ponto, completo. e aplica a solução. Então, tá a explicação aí pelo O Black Belt no Dojo, na verdade, é resolver problema também, né? Mas não... Porque a gente fala de outro Black Belt no Imobilizando Dojo, alguém, né? Porque a gente eu venho da arte marcial, né? Então também tem outras faixas pretas. Mas eu nunca te contei do Lean Black Belt, né? Da IBM, né? Não. Eu fazendo um parênteses para adicionar o Black Belt, eu fui forçado a entrar nessa jornada de Lean Six Sigma por causa da IBM. Porque eu fui chamado lá no passado, eu era gerente de projeto. Não é sobre mim, mas eu vou contar esse caos. Fui chamado para ser gerente de projeto num projeto que era para implementar exatamente uma ferramenta que o core dela na época era Lean Six Sigma. Daí falaram, cara, para tu conseguir implementar isso, tu vai ter que fazer a formação. Então eles forçaram a formação para implementar o Prism. Eu já contei a história desse cara, que era nada mais uma ferramenta que ela coletava todos os dados de ITSM dos mais de 1000 times globais da IBM. 1000. Ela coletava tudo, incidente, change, problem, tudo que eles atendiam para os clientes do mundo inteiro. Ela coletava esses dados e ela montava os gráficos de qualidade. E aí tinha lá, isso, passou tanto acima da linha, o que você tem que fazer? Abre uma causa raiz, não sei o que, documenta aquilo, 5 porquês, pá. Global. Aí eu implementei essa ferramenta global, mas antes eles falaram, sem a formação você não vai tocar esse negócio global. Na época foi um sucesso. Hoje a ferramenta não existe mais. É uma pena, porque até hoje eu acho animal o trabalho que tem de você entender o porquê do seu serviço estar mudando, piorando, melhorando. Aquilo ajudava naquela época todos os gestores de delivery a tomar decisão na veia. Eu digo mais, hein? Esse gancho aí é o gancho mais importante para quem vai conseguir implantar inteligência artificial e colher resultado. Está aí. Eu costumo dizer, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas adiantando. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Exato. Não, mas no agro, né? Tudo, cara. A grana que tá caindo de salário para você, o EBITDA que a empresa está apurando, tudo é baseado num processo anterior. É um efeito borboleta que causou um resultado. O quanto esse resultado está distante do que você quer construir de fato, ou do que foi escopado para ser construído. O problema está no plantio, cara. Onde no plantio, eu costumo usar esse jargão, o ofensor do resultado. Onde não adianta tentar sonhar com uma IA primeiro que vá fazer alguma coisa muito no resultado, enquanto você estiver com dor. Cuida da dor primeiro. O Oven Days, né, que eu publiquei lá no LinkedIn. Coloca lá primeiro uma solução pequena resolvendo uma dor, a jornada que você vai construir para resolver essa dor vai, de novo, abrir a sua cabeça, não volta, aí você pode expandir para tudo. Mas está na relação de causa com efeito. Porque o grande problema hoje é que se a adoção da IA, se ela não for olhar a causa, ela vai estar muito no custo-retorno. E aí nem sempre essa conta vai fechar, e aí vão falar, porque a IA não funciona, porque isso, porque aquilo, que daí pega no change management também. Então tu entra numa outra esfera, porque tu acha que ela é bala de prata, ela não é. Não é. Ela assim vai impulsionar. Como a tecnologia foi. Nunca foi. Ela foi, sim, empresas são modelos de negócio rodando sobre modelos operacionais. E é uma função, uma empresa é uma função de segundo grau. O X está variando em função do Y. Aliás, o Y está variando em função do X. Sendo o Y consequência, e o X é o que você está empreendendo para gerar a consequência, onde você está errando aqui? Ou onde você está deixando escapar a oportunidade de fazer um pouco melhor e melhorar o seu Y. No final e esse trabalho que a gente estava falando, né, contando do Black Belt, então, cara, bate o tempo inteiro nisso. E é triste porque, pelo menos o meu sentimento, não sei se é o seu, me parece que isso tem se perdido. Bastante coisa se perdido. Né? Primeiro, assim, que hoje, se a gente for questionar o Black Belt, é difícil tu escutar isso sendo falado. Ali, dos 20 aos 30, 40, vai.
porque a gente regula idades, né? Era comum se falar sobre isso. Era comum ver pessoas indo certificar. Hoje, dificilmente tu olha no LinkedIn e tu acha Muito pouco. áreas de processos de empresa. Não É tem mais. ITIL. Eu não vejo mais. Sim, já era. Já era. O ITIL é super. Cara, o ITIL no contexto de sistemas de uma empresa é super importante. Eu não sei se o que eu vou falar pode ser uma das causas, mas a minha percepção, depois que entrou essa história de tem que ser ágil, Metodologia ágil. me parece que esse trem aí, eu vou falar que nem mineiro, esse trem aí desgovernou essas coisas que são robustas, que estão aí, não é de hoje, não são ondinhas. O que o melhoria contínua, o que um Kaizen faz, tudo isso que a gente tá falando, aí já tem, ó. Para de Acho pé. que ele é um pouco mais amplo do que olhar a metodologia Muito mais. ágil, porque entrou bem numa fase de startup. Mas é que acontece, o cara pegou essa história do ágil e generalizou. Não, amigão, tem que ser tudo rápido aí, aqui, não vamos debater isso não. Sim. Aí você tentar parafusar um parafuso usando um martelo. Uhum. Perfeita analogia. Não dá. Tem que ser o método certo para resolver o problema que tá te causando dor. Sim. Eu tenho essa percepção, sabe? Daí eu percebi que dentro da história do ágil, e aí nego não entendeu o que é o ágil de fato. E aí começou que quando você falava de coisas mais estruturantes, coisas que olha com profundidade, que eu falava, ih, esse cara é um burocrata, esse cara aí não vai entregar nada, vai demorar pra caramba, porque aqui eu sou ágil. Né? Vai engessar, se não Meu dá, Deus, não vai engessar. entregar nunca. Faz sentido? Faz demais, demais. Assim, houve uma época, hoje tá menos, tá? Não sei se os hypes hoje eles têm um ciclo menor, né? Mas houve uma época que esse hype tentou aposentar Peter Drucker. Aham. Meu Deus, Sim, 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 pai sim. da DM. Tantos outros. Professor Vicente Falcone, que, poxa, eu sou apaixonado. Sim. Né? Sou Uhum. falconista, eu tenho orgulho de dizer que eu sou falconista. Tentou se aposentar isso para colocar essas metodologias mais hypadas, né? Uhum. Quando você troca um Balance Scorecard por um OKR, achando que do mesmo jeito que funciona numa empresa de tecnologia, vá funcionar aí um processo industrial, Não vai. OKR com um abraço de árvore, né? pelo amor de Deus, nada contra, tá? O Sim. OKR no lugar certo, super resultado. Sim. É tudo Mas no lugar ele certo. colocado no lugar errado. Mas é que misturou, de novo, a minha percepção, né? É uma fatia minha, experiência. As metodologias hypadas começaram a entrar devido a estresse, burnout, essas doenças modernas do mundo mental, começou a levar para uma linha de infantilização do adulto também, né? Então, aí as coisas robustas ficavam chatas, boring, eu vou me estressar, vou me cansar. Mais um fator que para mim influenciou bastante. O tema é complexo, né? Complexo e polêmico, E pode polêmico. A ser. gente sempre tem os momentos dentro do DojoCast, são os momentos que a gente fala, cara, aqui a gente deveria tomar um vinho, vai. Esse aqui iria longe. Melhor. Eu acho que tem, cara. Acho que tem muito momento que entrou das empresas de tecnologias que explodiram. Uhum. E aí mudou, né, o perfil do executivo que estava liderando uma empresa que tomou uma proporção muito grande perante os executivos que já são os caras carreiristas de longo prazo, né? Veio olhando muito a questão de método e tudo mais, né? Então tudo isso meio que deu uma bagunçada. Cruza com geração, com mudança. Só que daí né? todo mundo tá olhando sempre mais o como e não o porquê das coisas, né? Isso. Porque, cara, tu pode resolver problemas um problema de uma empresa de diversas formas. Aí tu vai lá e tenta tochar. Não, tem que ser assim. Não, tem que ser a metodologia ágil. Não tem... Uhum. Cara, não. Não. É as coisas nos lugares certos, né? O dia que eu descobri esse termo e falei, poxa, agora sim eu consigo me encaixar no termo nexialista. É quando você consegue ter a capacidade, a cabeça de hiperlink, de juntar Uhum. vários tipos de conhecimentos diferentes, liderar isso para conseguir mergulhar em um problema específico e resolver. Mas você sai desse e vai para outro. E você não é o generalista. Perfeito. Uhum. Você tem a capacidade de unir generalistas ou unir Uhum, especialistas uhum. para resolver um problema. Esse modelinho quadradinho, talvez o estilo de gestão que tem, o estilo tanto de formação de time quanto de condução da responsabilidade que sou atribuído, o pensamento está muito ligado nisso. Não está formatadinho numa caixinha, mas também não deixar de pegar todo o aprendizado do que vem aí, né, os pilares que a gente aprendeu lá atrás, com a turma que está chegando mais nova aí. Tem que ter uma certa
capacidade de conseguir De encontrar o mesclar melhor desses mundos, o né? melhor desses mundos para poder seguir em frente. Mas não, talvez por isso, né, eu consegui funcionar bem dentro do agro, porque palavras que eu ouvi quando eu sentei para falar a primeira vez com alguém do agro. Inclusive, a primeira pessoa que me chamou de Leandrinho na vida, por causa do meu tamanho, chamado Leandrinho. Leandrinho, deixa eu te falar, esse bicho aqui é diferente, hein? Aí eu falei, já passei por tantos segmentos, né? Geralmente primeiro, de novo, né? Empresas são equação de segundo grau, que é mais uma equação de segundo grau. O negócio é um pouco diferente, tanto no trato, tanto na linguagem do dia a dia. Você tem a capacidade de conseguir falar desde a ponta até o grande executivo. E faz muito sentido nesse cenário você não estar formatadinho. Porque uma hora você tem que estar de um jeito, outra você tem que estar de outro. Uma hora você tem que estar na estica, e outra hora é botina, camiseta, chapéu. E calçadinho, chapéu. Você vai ter que talvez ir lá e ajudar para gerar rapport, a descarregar um caminhão que está ali, uma ração para ser entregue, para falar, poxa, sabe o discurso lá que foi falado aquele dia que estamos no mesmo barco? Olha aqui, eu no mesmo barco com você, que também descarregando aqui. Não é trivial isso não, tá? Mas funciona demais. E nessa hora ter um kit de ferramenta ajuda, né? Porque daí você usa a ferramenta certa, né? Não é tudo prego e tudo martelo, né? Não pode ser. A gente tropeçou e entrou num tema que eu ia puxar, mas já entrou tropeçando, né? Porque eu falo um pouquinho de gestão / inovação, mas gestão, acho que ele linka muito com o momento de IA hoje. E se a gente for explodir gestão, né? A gente pode falar gestão de pessoas, gestão de processo, vai entrar num aspecto mais amplo, né? E tudo isso vai influenciar muito no quanto que a gente vai conseguir ter performance com o movimento que a gente está passando agora, né? As tecnologias que a gente está tendo agora. Qual que é a tua visão sobre a gestão atual? A gente já tá entrando, a gente entrou, né? Falou de Black Belt aqui. Você falou que ia ser um papo bem descontraído e a gente tá tendo. Mas qual que é a tua visão, assim, sobre as empresas, e eu tô aqui abrindo, tá? Falando agro, pela tua experiência, perante os modelos de gestão. Gestão, para mim, tá muito ligado com liderança. E qualquer um que está sentado numa posição, dono de um resultado que vai ser alcançado com o time dele, ele tem que fazer esse resultado, seja com IA ou seja sem IA. Ele está lá para ele conseguir trazer o resultado ao qual ele foi atribuído para fazer. A diferença é que com a IA, isso filosoficamente, tá? Você consegue fazer 10 vezes mais rápido. Aí o pensamento do Gustavo Caetano, lá da Sambatec, no livro Pense Simples. Com IA você consegue fazer 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato e gerar 10 vezes mais valor. Só que a cabeça, o mindset precisa estar voltado para o processo. É o fim que vai, aliás, é o meio que vai entregar o fim. O contexto da gestão, quem está liderando a adoção disso ou não, se deixar escapar isso, vai gastar dinheiro e não vai dar certo. Não vai resolver e nem vai disruptar absolutamente nada. Vai ficar muito ligado no que é muito prático hoje de se fazer. Abrir um chat e perguntar para um chat. E às vezes, na maioria das vezes, né, ser bajulado por ele, é muito fácil. Agora, o que esta entrega, essa biblioteca de Alexandria, consegue ajudar você a entender mais rápido a dor que você tem, o que está causando ela, e te ajudar a encontrar não só o remédio, mas a dose correta para resolver aquele problema que você tem. Isso é papel do líder. Não é. Eu vejo bastante isso hoje no Hype, né? Inclusive tem bastante gente que está ganhando dinheiro com isso. Só no letramento. Antes do letramento, você precisa construir o resultado. Você precisa. As empresas estão primeiro, né, o Brasil vem caindo produtividade há muito tempo. Além da produtividade, cada dia mais os custos mais difíceis de você controlar. E se o resultado está ruim e o custo também está estourado, poxa, eu preciso ajudar a resolver isso. O líder não pode deixar, a gestão não pode deixar isso escapar. Quando você constrói um business plan e você transforma esse business plan num orçamento e vai a campo para a execução, o seu time que vai ajudar a resolver isso depende de uma liderança que vai apontar a lanterna.
Sem esse apontar a lanterna, tá todo mundo num túnel escuro. É sempre bola de cristal. Estou construindo o orçamento 26 baseado Futurologia. em Né? futurologia. Não aconteceu ainda. Sim. Eu vou entrar 2026 num túnel escuro. Talvez tenha algumas luzezinhas ali, porque é baseado no passado, eu já sei, olha, aqui neste lugar do túnel tem que tomar cuidado aqui, que tem um alçapão aqui, então deixa eu andar de lado aqui. São as coisas que você já viu no passado. Mas muita do futuro. Sim, imagina que você vai performar uma receita baseado no histórico que você ter. Não, se o mercado oscilar. Uhum. Principalmente aí pegando pelo agronegócio. Eu lembro de uma frase da Marina Pittini. Ela disse que o que é típico no agro é que todo ano é atípico. Um ano chove muito e aí a safra foi prejudicada porque choveu demais. No outro ano chove pouco, a safra foi prejudicada porque choveu pouco. Esse ambiente de incerteza acontece para todo mundo. Sim. Então, a liderança precisa saber apontar a lanterna para trazer. Né? Os ventos vão mudar, mas é você que precisa ali ajustar as velas para poder pegar a corrente de ar correta. Fala muito, até, por exemplo, da Dojo, né? Se tu olhar um 100%, tem 33% que é o que está no teu controle, que é a tua gestão. Tem 33% que é o que está mais perto de você, que são teus concorrentes, algumas tendências estão apontando. E tu tem 33% que é, cara, quando acontece uma pandemia, tu não faz ideia. Se tu não controla no mínimo os teus 33%, o jogo já começou totalmente errado. Não adianta nem olhar para concorrente, sabe? Tu nem sabe como é que tá dentro de casa, né? Então, cara, nunca vai ter o controle de 100%. Porque o que tá nas questões que são mais, dizer, mais, não sei qual que seria a melhor palavra, mas uma pandemia que acontece de tempos em tempos sem nenhum indicativo que isso vai ocorrer, tu pode chegar até 66% de controle. Aí, puta, tu vai estar gerando muito resultado, sabe? Mas se só os 33% tu fizer bem feito, tu tá muito bem garantido, muito bem encaminhado. Só que a maioria das empresas hoje, nos 33% delas, estão bem perdidas, né? Aí volta e meia, quando o cara olha uma luz no fim do túnel, é um trem que tá vindo ao contrário. Ele olha, pô, tem aqui umas luzinhas, tem uma luz grande lá, sair do túnel, não, tá vindo um trem, tu nem viu. Já foi atropelado. E aí, nesse momento, fazer gestão sem método é a pior coisa do mundo. Porque todos nós aqui sabemos fazer café. Provavelmente o método de fazer café que você domina. Não, agora se for pegar agora esse assunto ali, ele entrou se embestou para fazer café agora que ele já, nossa, ele quer criar o café mais perfeito do mundo. Eu tô moendo na mão. Moedor de engrenagem, regula a engrenagem para conseguir ver o quanto a grossura, a espessura do grão vai ficar na hora que eu moer. Eu troquei do moedor de hélice elétrica pelo de engrenagem de mão, porque o de hélice mostrou para mim que ele não consegue ter uniformidade na hora que ele moe. Então eu faço na mão aqui e vou ajustando, porque eu tô na busca do expresso mais perfeito do mundo. Sabe o que tu vai falou conseguir, mas não vai escalar. Sabe o que tu falou? Não vai escalar nada. Não, esse final de semana eu recebi visita em casa, eu tive que fazer meio que rápido 5 café, cara. Uma hora fazendo café. A hora que eu tô chegando no segundo, tem que fazer primeiro outro de novo. A mudança que tu falou dos 30 para os 28,5% para ele. Ele tá buscando isso daí, sabe? Tá buscando. Eficiência no café. Não, assim, eu tô apaixonado mesmo. É mesmo? Mas sim, cada um vai ter um método diferente. E aí, nesses métodos diferentes, qual que é o melhor? Que produz o melhor resultado. E outra coisa, não é o método que funcionou para o Anversa, que funciona para o Leandro. Não. E assim, de novo, né? O agro ensinando muita coisa. Um senhorzinho que eu conheci, não é bem agro, né? Um pouco de agro com alimentício. Na época eu era gerente de TI e de gestão. Os sistemas estavam comigo. E aí você vai lá, implanta BI, constrói relatórios, dashboards, todos eles contando um storytelling ali de dados perfeitinho. E ele andava com uma prancheta escrevendo à mão. Anotava tudo na mão, folhinha, separava, colocava. Tem dia eu sentei para conversar com ele e falei: é um investimento alto que a gente faz. Tem um time aqui dedicado que constrói. E para todo mundo faz muito sentido, mas eu fico meio que decepcionado. Você é o manda-chuva aqui na empresa e você só usa esse caderninho aí. Aí ele olhou assim: tá tudo certo. O que funciona é o que funciona.
O que funciona lá pro pessoal funciona. E o que funciona para mim funciona para mim. Então, qual é o melhor jeito de vender ou qual é o melhor jeito de gerir? Se você não tiver esse pensamento simples e querer encaixar um quadrado dentro de um círculo, você vai sofrer, Sim. vai perder dinheiro, vai perder tempo. Esse mindset de simplicidade, né, de conseguir fazer as coisas com simplicidade, não é hype, tá? Eu já fui muito criticado por isso, às vezes, né, sou menos ouvido do que talvez deveria ser ouvido por isso, porque eu sou muito crente, né? Creio muito nisso, porque vi funcionar com simplicidade é possível. Todas as vezes que você deixa a simplicidade de lado e quer fazer alguma coisa mais rebuscada. Eu volto até pra agilidade lá. É um termo que simplicidade, as pessoas não entendem. Ou engravidam ele. Né? Então o cara já embutiu em simplicidade, ele confunde com simplório. Você não tá falando em simplório. Nas coxas. Não. Entendeu? E ser simples é complexo. Então, pra mim, a simplicidade é a arte de tornar o complexo facilmente entendido. É exatamente isso. Implementável. Fora isso, cara, você tá botando lixo. Você falar que outras coisas simples. Não. Eu já vi muita gente tratar simples como simplório. Não. É um equívoco muito grande aí. E respondi a tua pergunta, quer passar para a próxima ou posso dar mais uma pincelada aqui? Bate-papo. A outra pincelada. Ninguém conhece a empresa mais do que quem tá lá. Isso aí vem lá do Toyota, né? Uhum. Quem tá colocando a mão na massa é que conhece de verdade. Sabe o cliente lá? Que vai lá e você fecha uma negociação que ele gera um faturamento, você tá contente aqui porque o faturamento foi fechado? Quem atendeu ele é o que conhece. É ir pro chão de fábrica. É o Gemba, quem tá no Gemba. É o Gemba. Quem tá no Gemba, e aí os japoneses introduziram muito, me corrija se estiver errado, né? Quem tá na linha de produção, viu alguma coisa errada, tem o poder de parar a linha. Inclusive, eles têm o poder também de dar a solução para as coisas. Estão mais perto, é estar no Gemba isso aí. Né? Sim. E geralmente é assim, é o recurso técnico, é a gambiarra. Gosto muito de usar isso, porque vi isso muito, né, no ambiente fabril. Aquela época acontecia, provavelmente hoje isso não acontece mais. Muita coisa amarrada com arame, literalmente amarrada com arame. Aí você contrata uma empresa, uma consultoria gigantesca, cara, para lá construir para você algo complexo de ser implementado, e alguém amarrou com um arame e resolveu. Porque ele tá lá todo dia, tá doendo para ele, você demorou a chegar, e ele encontrou o recurso. Aí, ao contrário de você profissionalizar aquele arame, você quer complexar, quer colocar uma solução extremamente rebuscada. E a gente tá vivendo isso agora com inteligência artificial. Não mudou nada, cara. O processo que você está executando vai continuar o mesmo para produzir o resultado. Só tem que mudar o resultado. Como você integra uma tecnologia nova, eu chamaria até de uma filosofia nova, para conseguir extrair mais suco desse negócio. E a cadeia é a mesma. A cadeia é a mesma. Não muda nada. O fluxo de valor é o mesmo. Mas pode ser acelerado, pode ser mais barato e pode gerar mais valor. Na prática, vamos colocar em prática? Prática. Eu tenho uma empresa que vende 5 categorias de produtos. Mas, com certeza, ela não vende as 5 para todo mundo. Qualquer lugar. Aqui no shopping, qualquer lugar que a gente for. Tem os produtos para vender, mas não vende todos para todo mundo. Tem uma ineficiência aí, porque o negócio foi construído para vender as 5. Por que só está vendendo 2? Tem que entender esse processo que está causando essa ineficiência, e aí você começar a entender cada caixinha do processo e entender se aquela caixinha pode ser substituída por alguém que trabalha 24/7, que consegue entender muito mais rápido as micro variações, errar menos, personalizar um pouquinho mais, e que uma vez você construindo, ele consegue seguir de um jeito que ele não vai tomar uma decisão diferente daquilo que você pediu para ele. Começa por aí. Não existe... mas implementar a inteligência artificial é complexo. Não é. Não é. Entender onde ela pode ser aplicada de fato e gerar resultado, isso é. Porque o tiro ele não pode ser
no hype. Não, agora eu quero um agente que vai ter um chatbot que vai falar com o meu time para gerar qual resultado. A gente sempre fala muito por quê e para quê. Por quê e para quê. Isso normalmente mata muito dos anseios de hype, né? O cara tem clareza do porquê e para quê, vai ser o agente, vai ser o que for. É só responder essas duas perguntas. Por quê e para quê? Mas Você direciona muita coisa. eu vou provocar mais uma. Que a gente já falou sobre isso no passado. Eu queria saber sua opinião sincera. Tu não acha que no meio disso tudo também está se perdendo conhecimento de processo de negócio? 100%. Obrigado. 100%. Assim, para mim é maior prejuízo. Porque a gente acredita que tudo deveria estar em torno disso, né? Tudo. Deveria ser o maior investimento da empresa, deveria ser aí na área de processo. E tudo que se faz em torno do processo de negócio. Onde a gente Hoje é o tem contrário. consumidores, criadores de informação, e aí sim, o que eu vou usar dentro desse contexto para tornar, uma vez que eu faço melhor o processo, obviamente eu vou ter o resultado lá. Eu vi algumas empresas fecharem áreas de 50 pessoas, assim, não precisa mais de processo. Assim, a maior loucura que tiveram no mundo dos negócios foi ter enterrado a área de processo. Era ali. Triste isso, né? Triste. É porque o Brasil, infelizmente, vive ondas imediatistas. Uma área de processo... Zé empolgado, né? Uma área de processo não vai mexer na tua agulha no próximo mês, nem no próximo trimestre. Talvez para o exercício do próximo ano, ela vai te mostrar que você executou partes de um processo que não estava legal e você precisa melhorar ele. Ou vai escancarar só sua que daí é ineficiência. encarado não como investimento, mas como custo. Isso. Não tem aquela aposta de um P&D. Uma pesquisa e desenvolvimento de processo que vai daqui a pouco dar um resultado. A época que passei lá pelo Telecom, foi lá que eu tive a maior experiência quanto a isso. Todo erro que acontecia, alguém foi fazer um cadastro de um chip que foi comprado novo. O erro. E o sistema era desenvolvido lá. Bota o processo. Essa era a frase. Bota o processo na tela. Aí botava o BPM lá, simula. Opa, para. Ali. Hipótese 1. Essa atividade está causando letargia no sistema. Continua. Hipótese 2. Cara, por que tá dando esse loop? Não precisava dessa atividade. Tá, anota então para a gente eliminar e testar. Rodava, entendia o processo inteiro, entendia onde estavam os problemas, ou os gargalos, ou os loopings, redesenhava, remodelava o processo, eliminando essas hipóteses, rodava de novo, achamos a solução do problema. Olha aí, cara, não vai dar problema mais. Agora vem cá, financeira, calcula aí quanto é que a gente vai aumentar de receita para a gente ter reduzido esses problemas aqui. Processo, perdeu demais. Perdeu demais. Hoje eu não abro mão. E daí tu pega algumas empresas que perdeu essa capacidade, aí você encontra alguns profissionais ali dentro que ficou na cabeça dele o processo. E aí a empresa louva o cara como se o cara fosse um deus. Só por saber o processo que todos deveriam saber. Eles são insubstituíveis, né? Deveriam. Não pela competência. Chama um plano lá que ele tem o processo desse no na verdade, o manual que guardou dentro da casa. Isso, Virou conhecimento tácito, não tá ali armazenado em sistema, em documentação. E o negócio vai. E a gente vê muito disso, a nossa venda ela acaba sendo uma venda mais consultiva. Ela tem um objetivo muito claro, num primeiro momento, identificar a dor. A partir da identificação da dor, a gente vai ver o quanto que resolver essa dor ela vai gerar de resultado. E daí a gente fecha um ciclo de vendas em cima disso. Às vezes, quando a gente está tentando mapear a dor, a gente pega alguns gestores que eles não têm conhecimento do processo e não têm conhecimento de gestão. Então, a gente faz perguntas que eles não sabem resolver sobre a própria operação, eles começam a ficar desconfortáveis. Aí fica aquela relação que a gente não pode expor muito bem a pessoa, sabe? E não sai muita coisa dali, sabe? Daí a gente começa a gerar hipótese. A partir de hipótese, ele fala, não, mas eu acho que aqui pode ter uma oportunidade. Ou essa pode ser que seja a minha dor. Daí a gente começa a investigar. Se perdeu o processo e o cara não tem método de gestão. Eu não abro mão. Tudo que chega para ser resolvido comigo ou com o meu time vai ter que passar por uma análise de processo. Tem que seguir as ferramentas de análise de processo. Discovery, não abro mão disso. Você teve um papo lá com o Bruno super interessante, que o menino é muito bom, inclusive. Meu time, na verdade, sim, um abraço para todos eles. Eu tenho um time fantástico.
passa por isso. Primeiro abre o processo, encontra onde está falhando, onde não, ainda não está 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato, gerando 10 vezes mais valor. Obrigação, cara, do gestor chegar nesse ponto. Não é porque tá bom hoje que não pode ser melhorado. Tem que melhorar. E a gente tá falando o tempo inteiro. Você sabe quanto que eu falo disso? Já ouvi umas 10 vezes. Nós estamos falando de trabalho e conhecimento. Não. Então, se ele não tá em algum lugar, só tá na cabeça, não tá. Uhum. Entendeu? Trabalho do conhecimento, trabalho precisa estar em algum lugar, ele precisa estar visível. Então você não consegue fazer isso que o Leandro tá falando só na cabeça das pessoas. E hoje a maioria dos trabalhos que a gente conhece tá no conhecimento. Trabalho com conhecimento. Será que é escritório? Cheio de gente no computador. Cadê o trabalho? Cadê o produto? Tá acontecendo ali, nas cabeças. Tem que estar visual, tem que estar disponível, tem que estar de alguma forma. Então você não consegue melhorar. Exatamente. Mas entrando agora um pouco mais na IA, assim, como tem sido a tua experiência aí? Porque eu vi que tu vem fazendo alguns cursos, tu vem investindo no teu conhecimento, né? Botou curiosidade agora para esse tema. Apesar que tu já vem de formação técnica, eu não sabia tá, que tu era formado em ciência da computação, tá? Não tinha Ciência da computação e engenharia de automação. Eu achei que tu tinha uma formação, porque quando eu fui olhando o teu perfil ali, eu vi uma formação bem orientada para negócio, assim. Eu não tinha olhado que a fundação de tudo isso também tinha uma base bem interessante. Como é que tu tá vendo a adoção de IA nesse momento? Qual que é a tua visão, tua percepção, os teus receios? Até porque você tem circulado também por aí, né? Tenho circulado bastante. Me assusta um pouco. O pessoal não está conseguindo separar o hype daquilo que pode ser feito de verdade. E, de novo, nós já falamos sobre isso aqui, mas outras ferramentas tecnológicas chegaram e também passaram pelo mesmo momento. Estoura, aquele negócio vai resolver o meu problema, implanta. O papel fundamental, onde a IA vai entregar real resultado, precisa primeiro passar pela resolução de onde está doendo. Então, aqui dentro da empresa, como a responsabilidade é minha, vai entrar para resolver primeiro as dores. E ao longo desse processo, aprendendo como implementar e sabendo fazer para resolver a dor, eu posso depois pensar em alavancar. Mas antes eu preciso tá comendo agora pelo pé, cara. E são N problemas. E provavelmente a maioria dos problemas que eu enfrento, a grande maioria das empresas enfrenta também. Claro que cada uma com seu core business, mas o back business ali, ele é igual para todo mundo. E tem dor lá também. A IA pode entrar para resolver isso. Aí, pelos giros que tem feito, ainda está muito ligado à geração de vídeo, construção de apresentação, produção de conteúdo, mas muito menos entender os sinais que estão... Separar sinal de ruído. Tá desacoplado ainda de processo. Totalmente desacoplado de processo. Totalmente desacoplado de processo. Poucos lugares onde tem ido, poucos líderes que eu tenho conversado, têm a real clareza de que eu preciso começar a atacar onde está me doendo primeiro. Posso entrar com tecnologia lá ou não, mas eu preciso resolver. Esse é o primeiro ponto. Olhando pelo lado prático do que está sendo feito aqui dentro, bom, a área de engenharia de dados está comigo. Então o dado está nascendo, está sendo tratado, uma parte chega com uma qualidade ali, lá a estrutura medalhão. Chega como bronze, eu vou transformar ele em prata e ao final das contas vou disponibilizar para quem gera insight disso o ouro. Voltou para mineração? Voltei pra mineração, que nunca sai de mim, deu saudade. Nunca sai, mineração nunca sai de mim. Melhoria contínua, mineração. Tá entregando ouro. Tô entregando ouro. Boa. Passa tudo por lá. Esses dados, eles são produto de um processo. E esses dados estão dentro do limite de controle, inferior ou superior, ou estão fora? Outlier, amigo, para baixo, onde deveria estar dando resultado. Ô, delícia, hein? Desculpa a expressão, mas que delícia. Cara, eu adoro problema. Vou falar do livro daqui a pouquinho, né? Vamos encerrar aqui, que é esse mindset que todo mundo precisa ter na cabeça. Se tem problema, tem oportunidade. Apaixone-se pelo problema. Apaixone-se pelo problema. Eu sou apaixonado pelo problema. Não vejo a hora de ter mais um para eu arrebentar com ele, quebrar ele em partes menores e entender onde eu consigo entrar para resolver.
Seja com ou seja sem. Falei isso hoje com o meu chefe. Chefe, cara, tem que ter esse pensamento. Temos que fazer sem ou com. Mas com ela pode fazer 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato e gerar 10 vezes mais valor. Acelerador, né? Acelerador. Mas tá no processo. Uhum. Enquanto... Imagina, você faz... Dá pra ver que faz bastante academia, né? Você tá com uma dor no ombro. Acertou. Sempre. Quando você vai dormir e o ombro tá doendo, a sua preocupação é com a dor ou com a quantidade de peso que você vai colocar amanhã? Com a dor. A dor. Se é assim na sua vida pessoal, pelo amor de Deus, na empresa. Inclusive agora eu tô correndo pra resolver o ombro porque a dor tá me limitando todo o resto. Dor. Se existe dor, vamos entender onde essa... O que está causando essa dor? É um processo que está gerando essa dor. Uhum. Ou provavelmente você executou o processo da maneira errada. Um processo sobrecarregado. Ou um processo que algum step dele ele não tá como deveria. Causou a dor. Uhum. Eu preciso voltar no passado, diligentemente executar o processo as is, como ele está agora, e pensar com a cabeça de quem conhece IA. Aí vem o fato de aprender. De novo, né? A curiosidade de entender. Os 3 tipos. Generativa, Machine Learning e Deep Learning. O hype está na generativa. A solução está no Machine Learning. O aprendizado da máquina. Todas as máquinas agora, elas estão cuspindo dados e você não tem a capacidade de interpretar eles. Hoje já melhorou demais. Né? Antes você não tinha capacidade nem de coletar. Hoje, coletores estão baratíssimos, né? Você compra aí por centavos de dólar coletores na China. Coletar dados hoje está muito simples. Interpretar? Provavelmente não. Tem algum sinal agora na tua empresa, no teu produto final, ou nos produtos intermediários, né, dos seus N processos dentro da empresa, que não estão saindo como deveria, e você não está sabendo interpretar. A IA pode te ajudar com isso? Óbvio. E faz isso 24/7. Enquanto você está dentro do avião, desacoplado do mundo, não está enxergando absolutamente nada, ela está acoplada nos seus coletores e conseguindo preparar tudo para você quando você pousou, sinal apareceu, ô Castanheira, corra atrás aqui, cara. Ou resolve aqui, ou então vai parar. Ou resolve aqui, ou então vai ter um prejuízo muito grande. Isso tudo ela pode fazer para você, desde que você saiba construir ela para isso. E o conhecimento está no humano, não está nela. Assim, aí fica aquela história, né? Ai, mas quem não aprender a trabalhar com a IA, né? Vai correr o risco. Toda a tecnologia, quando chegou, desde quando idade do metal, né? Parou de fazer a lança com a pedra ali, aí descobriu uma tecnologia nova. Se eu derreter ela, eu faço a lança no formato que eu quiser, mais leve, mais afiada. Uma troca de tecnologia. Provavelmente o cara que estava ali lascando a pedra perdeu o emprego. E agora era o ferreiro. Tá, mas aí o que estava lascando a pedra falou, não, mas agora o que está dando serviço aqui é derreter essa pedra. Eu quero aprender como é que derrete essa pedra aqui, para eu poder fazer a mesma coisa com IA. Todas as pessoas, não é só líder não, todas as pessoas precisam hoje, não é fazer perguntas, é mergulhar e entender principalmente esses 3 tipos. Não dá nem para falar agora de singularidade, não, esse negócio para muito tempo à frente. Não é só entender a generativa onde você está fazendo a pergunta, por que ela está te respondendo? De onde saiu essa base de conhecimento? Eu consigo entregar para ela mais conhecimento que ela ainda não tem? Que tem muito. Tá, vamos lá. Você acha que a IA generativa hoje sabe fazer uma receita de bolo lá do interior, lá de Niquelândia, da minha terra natal? Ela não sabe. Eu estou usando um exemplo muito esdrúxulo, mas no dia a dia, acabamos de falar, quem conhece aponta, né? Você acha que ela está 100% treinada com o que a ponta faz hoje? Não. Mas que chama a ponta para conversar e treina a ponta com o que a ponta faz. E aí ela vai conseguir executar 24/7, gerando 10 vezes mais valor, gerando 10 vezes mais resultado e fazendo 10 vezes mais barato.
A gente fica no mesmo ciclo, a gente vai dar a volta, porque não tem muito fugir Não tem, disso, não né? A gente vai falar de gestão, vai falar de método, vai falar de processo. E eu vejo por causa desses problemas que eles podem ser atribuídos à formação, ou até mesmo encarar de uma forma mais imediatista investimentos dentro da empresa e encarar isso como custo, né? Quando a gente fala de área de processos, a capacidade analítica ela vem se perdendo muito. As pessoas não têm mais capacidade de interpretar uma informação e falar, cara, deixa eu olhar isso aqui por outro ângulo, deixa eu gerar novas hipóteses. E volta, inclusive, nas perguntas, né? Tu pode fazer perguntas simples, né? E ele vai te dar uma resposta. Ou tu pode fazer perguntas de discovery, começar a entender cada vez mais. E isso eu vejo que parece que está sendo mais desafiado, assim, está sendo mais desafiador para a gestão hoje. E nem todo mundo consegue analisar muito bem resultados, sabe? Olha uma informação que voltou ali e não consegue interpretar ou falar, ok, mas por que disso? Qual é a causa raiz que levou isso? O que tornou um desvio? É um ruído ou não é? É um outlier ou não é? O outlier pode ser um grande problema para ser atacado ou uma informação a ser descartada. Uma oportunidade. Uma oportunidade. Mas tu tem que saber interpretar aquilo ali. Sabe? Eu acho que isso vem se perdendo bastante, assim, sabe? As pessoas têm bastante dificuldade de interagir de uma forma mais analítica com uma ferramenta que permite muito mais isso hoje. Isso aí fazer muita interação analítica. Tem. E aí, essa vem um pouco do... parece que as pessoas não podem ver um sofá. Quer se sentar nele para ficar numa posição mais confortável. Uhum. E isso faz você perder a grande característica que o ser humano tem, que nenhuma tecnologia no mundo vai conseguir fazer. É a capacidade... eu gosto muito dessa frase, né? O corpo é limitado, mas o pensamento não. A criatividade não é. Se você tentar atravessar essa parede aqui, com o seu corpo, você vai bater e vai cair. Mas a sua mente vai muito mais longe do que essa parede. Essa capacidade de conseguir viajar na maionese para fazer perguntas as convencionais e depois que você obter as respostas das convencionais, você extrapolar para as não convencionais, é aí que reside a maioria da disrupção, tá aí dentro. Uhum. O questionamento passou por aquilo que é trivial. Claro, perguntar o porquê é uma coisa, mas e o que eu não vi? Pegar na relação não óbvia. Isso que eu não consegui. Lá, o cara que... A história da cerveja colocada perto da fralda. Uhum. Mas essa é uma outra provocação filosófica que eu acho que talvez tenha que... Tá aí acontecendo um problema hoje. O mundo está tratando o humano como um robô e tratando a IA como criativo. Não. E eu acho que a história deveria ser um pouquinho invertida, né? Uhum. Porque assim, mas vamos pegar a onda que o Leandrão comentou aqui da Gen AI, né? Generativa, todo mundo. Mas eles criam um monte de coisa legal. Cara, na verdade, assim, no real ele não cria. Ele embaralha tudo que tem. Então ele tira de maçaroca de embaralhar o que já existe para gerar alguma coisa. Mas não é algo autêntico, do zero. É um embaralhamento de opções. Exatamente isso. Entendeu? Então assim, e aí a gente tá se confundindo, se iludindo e falando para as pessoas, não, como vocês estão perdendo a capacidade de falar de processo, como vocês não têm método de gestão. Então assim, faz isso aqui, robozinho, porque a IA vai fazer o resto. Cara, isso é um tiro no pé gigantesco. Diga aí. Quem é que vai poder resolver isso? E aí, só tem uma gente que pode resolver isso. Quem está liderando. Uhum. Quem está liderando. Quem está liderando tem uma responsabilidade muito grande. Tem. É muita coisa envolvida. Uhum. E você precisa ter responsabilidade de fazer isso de forma responsável. Frase do Jeff Goldblum no Jurassic Park. Tava lá, ele no helicóptero sobrevoando, ele, o velhinho lá, e aí ele vê aquele tanto de dinossauro e começa a ficar preocupado. Meu Deus do céu, se esse povo aqui começar a procriar... Onde vai parar? Né? Vai parar. Morrer, vai acabar. O ser humano vai morrer. Vai comer todo mundo. Aí ele olhou e falou essa frase, e aí o senhorzinho falou assim, deu risada dele e falou assim, é impossível isso acontecer. Mas por quê? Todas são fêmeas. Ou seja, não vai se procriar, né? Aí ele olhou assim, postou a cabeça na janela e falou, a natureza arruma um jeito. E daqui a pouco começou a aparecer ovos de Velociraptors lá, né? A mesma coisa é agora aqui. A natureza vai arrumar um jeito. Mas eu vi esses dias, né, um estudo lá do MIT, dizendo que quem usa inteligência artificial, o cérebro tá atrofiando. Não, o cérebro vai achar do jeito, cara. Ele vai achar, porque ele foi feito para isso, para achar jeitos.
Mesmo que você não queira, ele vai achar um jeito pra você. Agora, o que você vai fazer com isso aí é uma responsabilidade sua. É esse assunto aí de novo. Acho que daí a gente pode entrar no vinho. Não tô concordando com o statement que foi falado, tá? Mas o cérebro vai achar um jeito, sempre vai achar. Mas eu acho que hoje está se tornando um mecanismo para pouco aprofundamento. Pegar você como exemplo. Você não deixou de ler livros. Uhum. Muita gente que não lê livros, que não tem conhecimento, busca uma informação rápida. Não quer dizer conhecimento que essa pessoa está adquirindo. Faz pergunta no chat GPT e se acha um expert. Sabe? Acho que isso para mim é um Vai lá no ponto de LinkedIn atenção. e coloca, né? Especialista em IA. Isso para mim é um ponto de Dunning-Kruger na atenção. veia, né? Porque eu acho que muitas pessoas estão usando isso como um mecanismo para se propagar com mais autoridade em determinados temas que não tem. Tanto que acho que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado, que imagina tu vai lá, tu conversa, estou aqui conversando contigo, tu é um cara que tem bastante profundidade, eu sou um cara de resposta de chat GPT. A gente se encontra no evento. Fala, pô, eu vi aquilo lá que tu publicou, não sei o que, tu tenta entrar um pouco mais profundo no tema, não vai voltar. Não vai, não Ou o cara vai vai. ter que voltar e falar, peraí, só um pouquinho, deixa eu falar aqui com o meu chat para ele responder para você, ou fala com ele aqui, ó. Fala com o meu gêmeo aqui. Vai, sabe? Quando eu digo que a natureza vai encontrar um jeito, olha lá, esse estúdio aqui está funcionando porque alguém executou ações para que ele estivesse. Uhum. Se alguém que está aqui agora tentar transferir isso para inteligência artificial, e o serviço começar a ficar ruim, a coisa nunca funcionar, não pagou energia, aí não chegou o pessoal na porta aqui. Ah, mas por quê? Porque eu tinha colocado para IA, que ela era para ela me avisar e ela não me avisou. Vai dar um jeito, cara. Não vai fechar isso aqui, não. Sim. Não vai. É isso que eu digo. O negócio não vai parar de acontecer, a produção de alimento não vai parar. Alguém vai fazer isso acontecer, como sempre fez. Eu lembro muito do caso da ovelha Dolly. Lembra quando a ovelha Dolly? Uhum. Cara, pelos, né, na época lá tem a visão dos apocalípticos, né, Uhum. da época da Dolly. Quando acontecesse, ia ser o fim do mundo. O fim do mundo, que ia ter um... ou não, né? Você ia poder ter um clone teu. Isso. E aí guarda lá o seu clonezinho lá, quando você estiver à beira da morte, bota o clone lá e ele vai partir a partir da sua idade e você vai ter uma nova vida. Até Jesus Cristo eles iam clonar. Iam pegar o santo sudário para recuperar lá o material genético para poder clonar. Aquela maluquice e tal. Cara, depois daquilo, o que aconteceu? De novo, achou um lugar. Mas não foi nada aproveitado da onda da Dolly? Claro que foi. Uhum. As questões de que DNA foi. evoluíram muito. Demais. Sim, demais. Hoje, Genoma, projeto Genoma. Projeto Genoma, mapeamento, né, de todos os nossos Genes. códigos de genes. Até na própria agricultura, né, a clonagem você tem a planta que tem um material genético para crescer e ficar fortão até ela produzir, e você tem aquela que tá capenga. Eu vou plantar as mesmas? Não, descarta que tá capenga, clona só a boa e planta só a boa. Tem Quase que uma demais isso aí. seleção não é natural, artificial. Uma seleção artificial. Então, cara, essa é muito particular, tá? Nesses poucos anos que vivi até agora, o que eu consigo entender dessas ondas de muitas coisas que aconteceram, vai acontecer com a IA do mesmo jeito. Vai achar um meio. Essa visão apocalíptica. Os apocalípticos é melhor aceitar logo, virar a cabeça e pegar e extrair resultado real disso, do que simplesmente demonizar. Ah, mas as pessoas estão entrando dentro do chat e estão perdendo a cognição. Chama para conversar. Vem cá, tenho notado que você está bem, né, bem produtivo, né, dos últimos tempos para cá. Antigamente você soltava os seus relatórios de projeto. Sempre você tinha que soltar sexta-feira de manhã para todo mundo. Antigamente você soltava 22 horas de sexta-feira. Mas ultimamente, quinta-feira, você tá mandando, cara. Eu tô achando que tem inteligência artificial envolvida nisso aí, hein? Ó, tô preocupado com isso, hein? Você tá mandando dado sensível da empresa pra dentro dessa IA aí, eu quero que você corte isso agora. Porque o dado sensível não pode e tal. Mas, chefe, eu tô sendo mais produtivo, tô fazendo mais rápido. Não quero saber, não. Cortou. Não poderia ter adquirido uma licença que o modelo garante que não vai treinar com aquilo ali. Sim. E ao contrário de você podar, você estimula, mas estimula papel do líder. E essa questão de as pessoas estão perdendo capacidade cognitiva é mais ou menos que nem quando começou a pandemia. Teve alguns segmentos, sim, que eles foram destruídos pela pandemia. Mas teve muitas empresas que acabaram quebrando que já estavam operando já na... Pô, já aparelho, já tava. Só puxou, sabe, o plug e apagou. Quem tá perdendo capacidade cognitiva é porque já não tá desenvolvendo, sabe?
Então, eu acho que Já é duvidoso, já né? é duvidoso, Já é né? duvidoso o caminho de aprendizado, né? Mas você imagina, tá. E ela, não, mas ela vai substituir. Para com essa conversa. É a mesma coisa da Dolly que ia clonar Jesus Cristo. Para com essa conversa. Todo mundo vai ser transformado. Eu até falo para as Transformado. pessoas, Transformando. eu tenho um pouco da rebeldia do você tem que ou você precisa. Então, toda vez que eu escuto alguém, você precisa aprender isso, você tem que. Falou, opa, peraí, não é bem por aí. Então, eu adaptei. Uhum. Então, fala assim, olha, eu não sei como é que você tá com esse negócio de IA, mas vai transformar a vida de todo mundo. Para gerar um pouco, talvez, de um awareness de, esse negócio vai transformar? Acho que eu tô curioso, quero saber o que vai transformar então. A relação, e vamos pegar a tua carreira como exemplo. A tua carreira ela é pautada em ampliação de repertório. Na veia, na veia. Ampliação de repertório, oportunidades, vai seguindo carreira e vai escalando carreira. Mesma coisa que é agora, Uhum. sabe? Quem tá preocupado, começa a criar repertório. Vai mexer, vai aprender, vai fazer curso, vai botar a mão na massa, vai melhorar um pouquinho algum resultado, vai identificar uma dor, vai gerar A de água repente vai uma bater na coisinha. bunda, né? Vai gerando repertório. Lá na frente, quando alguma coisa surgir, sabe? Vou estagnar aqui, já tenho repertório suficiente de transferir para outro segmento, sabe? Fui para outra posição, vai embora. Você precisa ter a capacidade de. Isso é um conselho tanto para quem é liderado quanto para quem é líder. Para o líder é estimular isso, Uhum. e para quem é liderado, não espera o estímulo. Uhum. Vá sozinho. E antecipe a tendência. Acabei de aplicar semana passada agora para a University of Maryland. Vou fazer um programa de formação para CAIO, Uhum. Uhum. que é uma função que vai nascer daqui a pouco. Sim. Né? Eu estou me preparando agora, porque a hora que essa função acontecer, Uhum. tô pronto aqui. Vamos ver se eu dou certo para esse negócio aqui. Primeiro, partiu de mim como liderado e pro meu time, todo mundo. Comprei treinamento, tá todo mundo fazendo treinamento sobre. Tem que ter a literacia sobre isso e depois, não é o ato de conter, é o ato de fazer da forma correta. Isso. Sim. Isso é super importante. Você pode fazer muitos paralelos sobre muitas coisas. Falando de menos AI. Alguém que precisa produzir um relatório de diligência operacional com dados que estão públicos para um processo de M&A entre duas empresas. Ou talvez não chegou nem na fase de começar o processo de M&A, mas numa fase de entender o outro negócio que é alvo, né, o target. E ele vai levar ali umas 3, 4 semanas para poder fazer isso de forma manual. Um dia você faz isso. Mas aí substituiu o analista de M&A. Pelo contrário, o menos não vai ligar lá. Enquanto o menos está trabalhando aqui para produzir o que é braçal, prepare-se para conversa. Isso. Entenda, crie os processos que você vai ter para conexão humana. Isso. Esse trabalho é trabalho de gente. E assim, Caloroso é com ser humano. Isso é um pouco da minha realidade. Eu não, né, tem gente que não gosta de contar, né? Eu tenho prazer de falar sobre isso, porque falo, hoje eu consigo, que nem é a parte da minha função raiz do meu cargo hoje, fazer propostas, mas eu acabo ajudando, porque eu gosto de resolver problema. Quando eu penso em proposta, eu consigo fazer mais proposta, não é que tá me substituindo, é que eu invisto meu tempo em entender o negócio, o contexto e fazer curadoria. Eu não preciso ficar preocupado em ficar escrevendo onde eu vou pôr desenho no slide. Entendeu? Então eu invisto tempo em te ouvir, em ouvir o cliente, perguntar, pensar como é que eu montaria o esqueleto daquilo e fazer uma curadoria. Então não preciso estar num dia que eu tô criativo para pôr texto no PowerPoint. Não. Eu ganho muita velocidade nisso. Muito. Hoje você tem quantos agentes te ajudando? Hoje eu tenho 10. Eu tenho 16. Sim. 16. Todos com a minha curadoria, óbvio. Aqui me aceleram tanto tempo e tanto espaço que eu tô aqui com vocês agora. Sim. Eu montei um outro que não é no Manus, ele é fora, com a gente mesmo, que ele pega todo o contexto que eu capturo de negócio, então é o meu estudo, minhas conversas com os clientes, e aí eu criei agente separado, um analista de negócio meu, do jeito que eu quero, criei um arquiteto técnico do meu jeito, com toda a especificação do que eu quero que ele seja técnico, como se eu fosse ele. Criei um analista de custo, de viabilidade do custo do projeto, um analista, um gerente de projeto para colocar aquilo
num cronograma, avaliar risco premissa do jeito que eu faço, e um montador de proposta. Então eu dou o contexto para ele, vou ver esses caras passando, eles vão passando a informação um pro outro, eu tô no loop, tô curando o que esses caras estão, quando não tá legal eu volto e melhoro esses agentes, até ele empacotar a proposta final, e daí eu faço mais o meu check final ainda. É fantástico de ver isso funcionando. Depois às vezes eu uso o menos só para fazer o layout. É que nesse aspecto as pessoas elas ficam com receio do quanto que a competência que elas adquiriram no tempo está sendo substituída por tu utilizar o que teoricamente você deveria fazer. Eu gosto de estudar muito o processo de tomar decisão, né? Se a gente olhar a evolução de processo de tomar decisão, ele teve um grande salto quando a gente começou a utilizar dados, né? Porque tu começa a ampliar muito mais o teu volume de variáveis e tudo mais. Agora a gente dá um novo salto de novo, que é QA. E ninguém se deu conta, na verdade, que tu já utilizava dados antes para tomar decisão. Ninguém mais supostamente, ninguém deveria tomar decisão nenhuma sem dados hoje em dia, né? Supostamente. Mas ninguém se dá conta disso, que a habilidade não tá em, cara, como é que eu vou juntar todas as planilhas, como é que eu vou consolidar? Na verdade, não, eu ampliar o máximo de cenários possível, simular todos que eu posso, e aí sim eu tomar a melhor decisão, porque o que interessa no final do dia é o resultado, sabe? Não é o processo de tomada que tá no meio, mas é o resultado em si, né? Agora, tem IA que tu pode usar também. Então, pô, vai olhar um processo de M&A na empresa Target, por que diabos não vai usar? Vai acelerar muito mais. E pode ser que tu consiga olhar para outros ângulos ou até mesmo simular outros cenários que tu não iria simular, sabe? Você faria meia dúzia de M&A ao mesmo tempo. Sim. Um outro paradigma filosófico. Pega a pesquisa de satisfação de trabalho. Sim. Não, a maioria das pessoas, a Happy Meli fez no passado lá, 80% das pessoas diziam infelizes com o trabalho. A maioria delas, ou por causa assim de liderança fraca, ou porque diziam que o trabalho, eu não vejo valor no que eu faço, eu acho boring, eu acho chato, eu acho muito operacional, não sei o quê. Tá aí a oportunidade. Deixa a IA pra fazer pra você o que você acha chato. Sim, exato. Eu vejo dois viéses aí, tá? O viés disso, cara, você tem alguma coisa que você gosta de fazer. Então. É aí que você tem que colocar o teu empenho. Isso. Aquilo que você não faz, mas é sua responsabilidade, entrega pra gente fazer. Isso. E vá você fazer aquilo que você é único, o propósito que você foi colocado na Terra aqui pra agir. Bom, o segundo ponto é a própria pesquisa. Ao contrário de esperar no calendário separar uma semana, onde todo mundo vai responder um formulário engessado, leia os sinais ao longo do tempo. Porque a insatisfação numa pesquisa ou a satisfação foi provocada por uma coisa do agora. É um erro que aconteceu numa folha de pagamento. Que ele só vai poder manifestar daqui 3 meses quando a pesquisa acontecer. Não captura agora. Se aconteceu o erro e demorou, um sentimento foi capturado, um sentimento foi gerado ali. Você captura isso pelas palavras que foram digitadas no e-mail para abrir o chamado. Hoje você consegue capturar até pela visão computacional. Sim. É na reunião que o cara atendeu naquele dia que deu o errado na folha. Monitora tudo isso com a ajuda da inteligência artificial e gere valor a partir disso. Antecipe a resolução de problemas. Achei mais proativamente. Muito mais proativamente. Então, e você pode fazer isso sobre a ótica de... A gente está falando de um processinho aqui que é pesquisa de clima e o atendimento. Nem atendimento, não, tá? O processo de vendas. Meu Deus. Vendas, né? Não vê que essa história de vendas é uma arte, não. Ela tem ali um ciclo de 8 passos ali para você conseguir fazer. E nós vamos trabalhar com isso daqui a pouco, né? O Jô está ajudando a gente com isso no projeto que a gente vai conduzir. Todas as etapas hoje de um processo de vendas executadas por um humano, ou ele está falhando ou ele está fazendo bem. Você não está capturando o dado nem do bom e nem do ruim. Você primeiro deveria estar capturando aí. A partir deste aprendizado gerado nesses 8 passos, onde ela pode entrar para resolver? Um exemplo muito básico aqui eu acho que sempre é o ponto de inflexão de uma proposta cair ou não. Quebra de objeção. A quantidade de objeção que um cliente gera, e aí a depender do nível de maturidade de alguém que está à frente de uma venda, ele não vai saber sobre essas objeções todas. Mas se você tem os dados coletados desse cliente pela longevidade que ele existe dentro da empresa, dados públicos, dados de redes sociais, dados de consumo ou de interação com ele,
você consegue mapear a persona desse cliente e na hora de uma venda, você vai trabalhar com esse cliente aqui? A probabilidade de 90% ele trazer essas objeções. Tá aqui as quebras. Já vai Ou encaixado. até mesmo caracterizar uma objeção que não é verdadeira porque o cara tá num dia ruim, vai. Isso, conseguir medir isso. Mas não é sempre que dá para medir. Dá para medir pela mensagem de WhatsApp, dá para medir pela ligação telefônica se você está monitorando, dá para você depois entrevistar o próprio vendedor e de acordo com a fala dele você descobrir nuances ali dentro que produziram isso. É chance demais de você conseguir fazer coisas que você não consegue hoje. Sim. E aí você está preocupado em produzir PPT. Sim. Ou fazer um vídeo onde Porque fulano senão vai me substituir. não vai me substituir. Meu Deus do céu, tem realmente tanta oportunidade nesse meio onde Muito. você pode colocar ela para funcionar. E para quem ainda não entendeu, né, de todo esse poderio de conseguir olhar sentimento, tom de voz e tudo mais, é só a gente olhar o que hoje acaba sendo óbvio. Tu já é pai, né? Eu, depois que eu estudei o case lá da cerveja e da fralda, eu comprava vinho, na verdade, né? Mas ele fica um pouco óbvio. Mas naquela época, e a gente tá falando disso há muitos anos atrás, já se chegou a essas relações não óbvias, sabe? Hoje, então, tu tem um poderio que pode analisar muito mais variáveis, mas muito, assim, um impacto muito diferente, sabe? E as pessoas, mas eu acredito profundamente que muitas nem sabem que é possível. Muitas ainda nem sabem que é possível pela leitura de olhar um chat GPT ou qualquer ferramenta dessas, somente como uma interação de pergunta e resposta, de curiosidade, ou geração de PPT, ou uma análise muito simples, sabe? Mas não entende tudo que dá pra fazer com aquilo ali. Não entende, tá muito distante ainda. Muito. E aí, por não saber fazer as perguntas, deixa passar. Vou contar um caso aqui. O cliente mora em uma capital, ele tem fazenda numa cidade do interior. Na cidade do interior, ele tem a loja para fornecer os produtos para ele, mas ele não compra lá no interior, ele compra aqui na capital. E aí o pessoal da loja do interior reclama porque o vendedor da loja da capital tá vendendo para o cliente que tem a fazenda lá na... Mas não é possível que tá na mesma cidade e quem tá vendendo é o outro lá. E aí fica essa birra. E reclama, e chora, e fecha a cara, e um monte de coisa. Fez a pergunta para entender por que acontece? Por que ele acontece ele ter a fazenda na tua cidade, mas ele tá comprando na capital? Por quê? Você nunca fez essa pergunta? Não, se você não fez essa pergunta, você não vai saber. Você vai ficar nessa chiadeira toda aí da vida e não vai resolver as coisas. De novo, a linguagem bem pragmática do campo. Tá, ele é da capital. Quando ele vai para a fazenda dele, ele tem coisas que não tem lá na cidade. E aí ele sai para dar um giro para comprar coisas que não tem na cidade. Ele passa na porta da loja. Ou ele vai numa loja que é do lado. Já tô encostado aqui, vou comprar aqui mesmo. O que você vai fazer com essa informação? Tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? Com base na resposta dessa pergunta, você pode tomar um monte de decisão em relação a isso. Ao contrário de você querer... Peraí. Temos que estabelecer uma regra. Não, que regra, cara? Assim. É o cliente que manda nesse negócio, cara. Ele pode te contratar ou te demitir. Faz a pergunta, né? Faz a pergunta e expande isso. Cria uma campanha. Esta loja aqui está aqui para te servir. Geralmente você compra os seus produtos e você leva para tua fazenda que fica em outro lugar. Estou com uma campanha aqui agora de compra e ganhe. Se você vai nos outros fornecedores que não são do mesmo negócio, se fulano aparecer por aqui e você falar para ele lá na loja e eu vender, você tem um percentual dessa venda minha, hein? Fechou? Fechou. Pronto, você criou uma solução para uma coisa que era um problema. É a IA que vai fazer isso? Não. Mas ela vai ajudar a interpretar o dado. Peraí, mas por que alguém mora a 170 quilômetros de um lugar, tem a loja a poucos metros da propriedade e ele compra a 170 quilômetros? Ela vai chegar nesse insight muito mais rápido. É chegar nesse insight. Aí ele vai pra ação. Você só interagir, der o contexto e falar assim, fiz essas 3 ou 4 perguntas, tiver essas 4 respostas, não faço ideia do que fazer agora. Me sugira 5 caminhos com simulações e com oportunidade de riscos. Pronto. Daí a partir daí o cara já vai, sabe? Tá faltando.
Então, assim, a capacidade de ser, hoje, a capacidade de ser criativo em abrir a cabeça em relação ao problema e não entender que ele é um ofensor para você. É uma baita da oportunidade que você tem. E começar a fazer pergunta, extrapola esse negócio, faz pergunta óbvia, faz pergunta não óbvia, com base nas hipóteses, começa a testar. Hoje com o IA você testa sem correr risco. O meu Nossa, post de hoje super. foi sobre isso. Antes de ir para produção, testou tudo no laboratório, base de dados do Kaggle lá. Sim. Consigo simular. De novo, né? Falei isso aqui no início. O back resultado, né? O back results é igual para todo mundo. Uma parte desse back results está dentro do Kaggle. Pego esse dado lá que alguém já produziu, que é parecido com o meu negócio, extrapolo ele inteiro aqui, testo todas as hipóteses, coloco para funcionar no ambiente controlado. Ah, eureka! Achei. Agora eu posso fazer numa... Isso que é a POC, né? Testei. O conceito foi provado. Agora eu vou fazer MVPzinho. um MVPzinho, curtinho ali, vou ver se a agulha mexe. Se mexer. Eu pego esse negócio e rollout. Parte pela criatividade, parte por saber fazer perguntas, parte sobre não arregar quando você precisa liderar, inclusive em usar daquilo que você estudou. Sim. Não precisa botar ágil em tudo. O waterfall ainda funciona. Funciona bem. Ainda funciona. 5 porquês ainda funciona. Histograma ainda funciona. Porquês é maravilhoso. Carta CEP. Esses dias, né, para implementar uma carta CEP sobre um processo lá. O cliente questionou. Vou chamar de cliente, vou anonimizar aqui. Ele questionou. Eu entendi aí que para você calcular o limite superior de controle, é a média mais 2 vezes o limite padrão, e para você calcular o limite inferior, é a média menos 2 vezes o limite padrão. Mas será que a gente não vai estar afrouxando demais, não? Eu falei, cara, será que não poderia a gente fazer ao contrário de ser 2 vezes o desvio padrão, ser Então você vai criar sua metodologia. Então. Aí eu falei, não, peraí. Se você quiser, eu posso até fazer. Primeiro, nós estamos fugindo do método. Esse método está testado e comprovado. O seu, eu acho que vão ter que aprender aqui. E segundo, você não parou para fazer a pergunta certa. Eu estou dizendo que a média de um comportamento, talvez essa média, a variação é muito pequena. A variação você vai medir pelo desvio padrão. Então, em relação à média, ou seja, o que já está sendo comportado, se estourar 2 vezes o limite padrão, é porque foi descontrolado mesmo, cara. Aconteceu algum fator aí que você não conseguiu medir no seu processo e deu esse estouro. Aí o que você faz? Pode se preocupar com o estouro que vai acontecer, deixa acontecer. Uma vez. Você não pode deixar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Você lembra lá do OCAP, né? Out of Control Action Plan. Pega esse dado que saiu fora do controle e entenda o que aconteceu. Por quê? O que aconteceu esse dia aqui? Sabe que a caminhonete quebrou e aí tiveram que contratar um carroceiro que a caminhonete chegaria em 40 minutos, o carroceiro levou 4 horas. Pronto, você achou o problema. Mas aí... Então tá bom, então você quer dizer que eu tenho que padronizar a carroça? Não, pequeno gafanhoto. Por que a caminhonete quebrou? Por que de novo? Aí, provavelmente, talvez você vai achar a causa de que ela deveria ter ido para manutenção a semana passada. E por que ela não foi para manutenção? Aí por que ela não foi para manutenção? Até você achar a causa raiz. E aí você fala, mas eu vou levar muito tempo para esse cara ir tá aí para isso, gente. Só que você precisa... Aí nós não falamos disso ainda. Tem qualidade, né? Sim. Você precisa ter uma geração de dados de qualidade. E aí tem muita empresa que, de novo, do mesmo jeito que demitiu a área de processos, não investe em ter uma área de engenharia de dados para ter dados qualificados. Exato. Antes era muito caro, hoje não está. Hoje você consegue montar uma estrutura de orquestração de dados para qualificar esse dado, mas muito, 1/10 do que você montava no passado. Tá bem mais barato, mas de novo, assim, eu acho que cai no mesmo problema que a gente enxerga de não investir nas áreas de processo, é não achar que investir em formas de melhorar a qualidade do dado vai trazer o resultado. Porque, de novo, se pergunta, ok, mas eu vou montar uma área aqui com vários engenheiros de dados. Onde é que isso vai me gerar resultado? Tem que ter, de novo, uma dor muito bem mapeada, começa pequeno, fala, ok, nós vamos endereçar essa dor aqui, vamos trazer os engenheiros, começar a rodar e arrumar essa parte aqui. Já vai me gerar resultado. Agora eu vou para um outro foco, vou para um outro foco. Aí tu vai amarrando os investimentos.
Só que toda vez que a gente fala, pô, mas precisa investir em engenharia de dados, já. Não sei. Não, meu dado tá bom. Como que tu garante que teu dado tá Fez bom? as perguntas corretas. Mas como é que tá a qualidade do teu dado? E a pessoa, não, mas aqui na empresa a gente tem um dado de qualidade boa. Como é que tu mede a qualidade? Aí morreu, né? Parou por aí, né? Pediu como é que tu mede a qualidade de dados, já parou por aí. De novo, aí é um exercício de conta matemática. Quanto que está... Quantifica essa dor. Tá me custando quanto? Tô perdendo a oportunidade da casa de quantos milhões? A IBM fez um relatório que nos últimos 10 anos ela perdeu 1,3 trilhão por problemas de qualidade de dados. Sabia disso? Não sabia. 1,3 Tri. tri? Olha, eu arrisco dizer que todas as empresas hoje estão perdendo muito dinheiro pela má qualidade de dados. Eu tô fazendo a formação de CDO, de Chief Data Officer do MIT. Tô terminando. Eu tive um professor muito bom de Data Quality lá, o Datadoc. E ele nas pesquisas... Ele já trabalha com qualidade de dados há 20, 30 anos. Ele elaborou, inclusive, a ISO 8000, que é de qualidade de dados. Ele falou, nas minhas pesquisas... Somente 3% somente 3% dos dados das organizações tem uma qualidade que eu posso dizer que é 5 estrelas, é ouro. 3%. 3%? E assim... Tá falando de IBM. Não, esse cara daí no MIT. No MIT, perdão. Do MIT. Essa é uma pesquisa que ele fez com várias empresas. Isso. De novo, a empresa não precisa ter todos os dados com qualidade boa. É que a qualidade de dados é requisito de negócio. Perante a criticidade da tomada de decisão do processo que está envolvido, daí tu vai melhorar aquela qualidade. Tu não vai melhorar a qualidade de dado, por exemplo, que eu sempre brinco, né? Pô, agora eu vou comprar xícara para os funcionários. Se eu errar um zero e comprar 50 ou 500 xícaras, ok, sabe? Mas agora eu vou abrir uma planta num outro país. Esse processo de tomar decisão é extremamente complexo. E aí, se o dado não estiver bom para tomar essa decisão, esquece. Comprar 5 ou 50 centro de usinagem... Então vai ter sempre essa relação com qual dor de negócio. A relação vai ter sempre com qual dor de negócio você está atacando. E o quanto ele precisa do dado mais acurado, mais correto possível. Tem vezes que não vai. Cara, o dado mais ou menos ok, sabe? Tu entra um pouco com a experiência, os cabelos brancos, aí tu fala, ok, vamos por aqui. Vai embora. O requisito de negócio que diz isso. Que é a decisão que você está falando, reflete. Sim. Qualidade de dados tem que cumprir requisito de negócio. Use machine learning para entender os seus dados. Isso aí. Para ganhar rapidez em conseguir responder as perguntas que você às vezes nem faz. E continuar aprendendo com ele. E continuar aprendendo com ele. Use IA generativa muito mais para comunicar. Nós temos aí grandes pesquisas dizendo que um dos maiores erros que as organizações têm é por não saber se comunicar. Ela comunica e comunica muito bem, tanto por texto quanto por voz, né? Quanto por voz, daqui a pouquinho aí, né? Negocinho saindo aí. Amém. Porque o gestor, quanto maior é a equipe que ele tem, menor será a qualidade dele de comunicação individual. Sim. Agora, se você tem uma máquina que está fazendo isso o tempo todo, com uma comunicação de qualidade, o tempo todo, seja ativa ou reativa, você vai cuidar de outra coisa, porque você já dominou essa comunicação. E o Deep Learning entra onde aí? Eu posso falar de uma experiência que eu tenho de Deep Learning absurda. Eu nem saberia que eu ia usar isso um dia para isso, mas acabei fazendo. À medida que eu fui crescendo dentro, lá atrás, né, quando era pequenininho, né, babacendo dentro da organização, eu comecei a gerar os meus dados, né? As primeiras planilhas que eu fiz, os primeiros PowerPoints, os primeiros relatórios em Word. Eu venho... fotografias, até áudios, né, que foram transcritos. Eu venho guardando isso desde 2004. Tudo. Se hoje eu tenho... alguém que trabalha comigo me pediu ajuda para fazer alguma coisa. Eu vou abrir uma pastinha com o nome dele e vou guardar tudo que eu produzi dentro daquela pastinha. Tá lá, desde 2004, na nuvem. Eu peguei essa quantidade de dados absurda, que isso é Deep Learning, eu botei para IA em entender. Cara, baseado, eu entendo, mas baseado no que eu construí nesse período de 25 anos, quem sou eu sobre a ótica dos dados? No fim das contas, no fim das contas, ele criou um framework para mim. Ele deu ele nome. encontrou um método de trabalho em tudo que tu fez. Que é só meu. É sim. meu. Eu fiquei maluco com isso. Ele me deu o nome lá do método, não vou contar agora, porque senão vai denunciar uma coisa que eu quero falar daqui a pouco, uma novidade. Deu o nome pro método e falou que era meu. Aí, na hora lá, né, achei o nome bonito, legal e tal, deixei pra lá.
Aí quando eu fui produzir um outro dia, foi citado o método de novo, mas segundo o teu método, eu falei, mas peraí. Aí eu fui perguntar, mas peraí, eu não criei. Eu não parei pra escrever, não te dei nada disso, não te dei nome, não criei o framework nenhum. Uhum. Mas estranho que tá muito parecido com o que eu executo. Como assim eu criei? Não é que você criou. Eu estudei você com todos os dados que você gerou e criei um framework para você. Esse framework prevê você conduzir tudo que você vai desenvolver a partir dessa ótica desse framework e você vai produzir um resultado. Demais, né? Aí você começa a coçar a cabeça porque eu falei assim, peraí, mas tá, dados não estruturados e estruturados que eu gerei a partir desses Tinha 25 imagem, anos. tinha tudo. Né? E o SharePoint da empresa? Com 200 pessoas produzindo conteúdo, produzindo materiais e colocando lá dentro lá. E se eu apontar IA para essa quantidade de coisas sendo construídas e ela virar um baita de um especialista dentro do negócio com esse deep learning, entendendo não só as características individuais de cada um, a produção, as eficiências e as ineficiências, e construído um baita de um especialista não só sobre o negócio, mas sobre as pessoas, cara. Sim. Por isso que é as bases de conhecimento. As bases de conhecimento. Cara, Do negócio. Isso muda o jogo, isso é game changer. Sim. E para quem for falar, mas espera aí, daí eles vão estar, a IA vai estar definindo, sei lá o quê. Olha, todos as avaliações de perfil comportamental já faz isso. De esquema IBTI, tudo já faz. A gente já é meio classificado de uma certa forma. Né? Só que agora com um nível de profundidade muito maior, que são as tuas interações. Essas são as tuas ações, a tua forma de interagir. O que tu produziu, o que você selecionou. Eu tenho um cara lá que é contador por formação e ele teve experiências contábeis em diversos segmentos de negócio. E agora ele está dentro do agro. E ele está produzindo com base na experiência que ele teve em diversos segmentos e gerando conteúdo a partir dos problemas que nós temos aqui dentro. A IA está conhecendo o método dele, o framework dele de resolução de problemas e está apontado para os dados fiscais e tributários que nós temos. Você acha que o resultado vai ser igual ou vai ser diferente? Poxa, gente, abre a cabeça com o IA, pelo amor de Deus, esse negócio é sensacional. Sim. Se você tiver a criatividade de extrapolar um pouco o nível de pensamento que você tem, você vai deixar o seu nome na história. Sim, com certeza. Vai deixar o teu nome na história. Transformação. Eu tô dando uma olhadinha aqui sempre no relógio, né? Pra não enfiar a cabeça na frente da câmera, mas eu tô controlando. E a gente já tá estourando. Não, eu já me segurei um monte. Eu já queria filosofar de data quality. Não vou falar mais nada. 30 é melhor eu ir. Ele abriu qualidade de dados. Eu falei, ixi, Maria, agora você não para mais. Não, já olhou pra mim e falei, não. Deixa eu me segurar aqui, porque agora eu vou. O entrevistado aqui não sou eu hoje. Eu preciso parar às 16h30, porque 17h eu tenho uma reunião, é o tempo de chegar lá no escritório. Leandrão, a gente tem sempre aqui no final uma indicação, seja de um livro, e daí tem vários livros, pode dizer o que de repente fica mais aderente a essa conversa daqui. Cursos, vídeos, o que quer que seja, tá? E também, de repente, alguma dica aí. A gente já deu várias dicas, eu acho, aqui, né? Mas se quiser finalizar com uma, assim, cara, uma dica final, seja para usuário, para empresas, o que quer que seja, tá? Eu vou indicar um livro, faz muito sentido para o contexto hoje de inteligência artificial, e não tem nada a ver com inteligência artificial. O livro se chama Oportunidades Disfarçadas. É do autor Carlos Domingos. São dois volumes, né? Tem um e tem um 2. Se for na prateleira da livraria hoje, você vai conseguir enxergar ele amarelo e tem um limão na capa. E o mote desse Oportunidade Disfarçada é Faça do limão a limonada. Ele conta, é uma coletânea. Cara, é sensacional esse livro. Sensacional. Ele conta histórias de empresas e de segmentos, né, do passado que erraram e a partir desse erro encontraram uma oportunidade. O primeiro volume ele fala é mais abrangente com relação aos negócios, né? O segundo é mais focado em tecnologia, mais focado em startups. Mas, cara, aquilo ali para abrir a cabeça tua. Tem o caso da Kodak lá dentro, tem o caso do Instagram lá dentro, tem casos para tirar insight para você entender que você precisa ser apaixonado pelo problema. Porque no final das contas ele é uma oportunidade disfarçada. Sim. Ele tem um apelido de problema, mas ele é uma oportunidade que está disfarçada. Mergulha nele que ali você vai conseguir tirar coisas surpreendentes e deixar às vezes teu nome gravado na história. E como dica,
seja para empresas, né? E aí vamos falar do que né, no momento agora. Mergulhe nas suas dores. Implantação de IA, esqueça o PPT, esqueça a geração de vídeo, esqueça o chatbot. Você tá doendo hoje. Você provavelmente não está entregando o EBITDA que você deveria. O seu custo talvez está fora de controle. Você está com problema de turnover. Tudo isso está gerado por um processo seu que tem ineficiência. Sim. Abra esse processo, mapeie o as-is dele, entenda onde está, qual é a caixinha daquele processo, qual é a atividade que está gerando o resultado, o ofensor do resultado, e ali vá com um olhar de inteligência artificial para ele. Tá, mas esse aqui entrar em uma IA. Se você não consegue fazer isso sozinho, chame os especialistas, né, para ter esse olhar para a caixinha, mas seta o seu mindset de que aquela caixinha ali ela pode ter uma IA. Se ainda não tiver na prateleira para comprar, você pode chamar os especialistas que eles vão construir para você. Mas é resolvendo cada etapa do teu processo que hoje tem ineficiência ou que não gera o melhor resultado, que você vai chegar ao tão sonhado lá estado de fazer 10 vezes mais barato, 10 vezes mais rápido e gerando 10 vezes mais valor. Não esqueçam esse framework. É possível você fazer 10 vezes mais barato, 10 vezes gerando mais valor, com 10 vezes mais rápido, usando inteligência artificial para isso. Pode contar com especialistas, deixa aqui o meu LinkedIn aí, quiser me procurar por lá, falo bastante sobre isso lá, de um jeito não convencional. É Leandro Pereira BR, pode procurar lá no LinkedIn, deveria ter trazido aí o QR Code para controlar, mas acho que talvez na descrição do vídeo dá para colocar por lá. Adoro conversar, tem dúvida, quer saber o que eu estou fazendo de bom e os resultados que eu estou colhendo no agora e o que estão aí na boquinha do forno para poder sair, me chama para conversar, porque você vai ter uma visão um pouco mais, talvez, brutal e realística da realidade, como talvez você não teve aí até agora, humildemente falando, tá? Porque né, quem saiu de um açougue e hoje está liderando né, uma frente tão grande quanto eu lidero, num setor tão difícil de implementar as coisas e está obtendo resultado, talvez possa ajudar você também. Muito bom. Cara, foi sensacional escutar a tua história aqui do Trajetória. De novo, foi surpreendente que eu tinha visto por algumas postagens que tu teve algumas guinadas de carreira um tanto quanto interessantes, que eu achei um tanto quanto curiosas para explorar aqui, mas não sabia do açougue, não sabia metade da história. Muito legal, tá? Parabéns por toda a jornada que tu construiu, por toda a carreira que tu vem ainda construindo e por todo o sucesso que eu te desejo para o futuro aqui. Eu deixo aqui convite, não só para o Leandro aqui, mas quem quiser, de repente, tomar um café. Aqui a gente pode marcar uma vinda para São Paulo, se alguém quiser, né? A gente pode bater um papo mais extenso, que eu acho que essas conversas aqui, elas precisam de mais tempo, né? De repente, um vinho, uma cerveja, a gente pode filosofar bastante, né? Mas foi um prazer imenso estar contigo aqui. E para os demais, deixem um like, comentários, compartilhem, nos chamem e até o próximo. Tchau, tchau. Abraço, tchau, tchau.